Paz, galera da GP, como vocês estão? Aqui é a Laís e eu tô com a Mari. Paz, gente, tudo bem com vocês? Com o do bem, que ajuda a gente na gravação e agora também vai participar desse bate-papo. E aí, galera? E com o nosso PB, presbítero, Lucas. Ainda bem que ela não falou bebê, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? E a gente vai ter um bate-papo sobre células hoje. Conversar um pouquinho de experiências. O Lucas e a Lê têm cuidado, têm nos direcionado, supervisionado bastante a gente e motivado a gente a viver coisas novas, ensinado muito. E aí a gente vai ter um bate-papo tanto para pessoas que estão na célula ali, como para os líderes também, trazer alguns conselhos aí com base em experiência. Eu acho que eu sou a mais nova, assim, liderando célula. Hoje todos são líderes de célula. Tu acha? Vai fazer 2 anos em julho. Então quanto tempo? Eu vou em célula desde os meus 8 anos de idade. Não, mas liderando. Faz 2 anos também. Não, eu já fui líder de célula de meninas durante uns 3 anos. E agora de jovens, uns 2 anos. E o Zubem tá aí. Nossa, a célula tem 12 anos. 12 anos A esse ano. célula lá do Monte Serrate tem 12 anos. 12 Uau. anos. Meu Deus do céu. E você, Lucas, já tá desde em liderança faz... Ó, eu tô me sentindo aqui o leão na cova dos Daniéis. Porque eu tô aqui no bate-papo com 3 líderes de célula e os 3 são poderosos. Então, vamos ver o que Deus vai fazer nesse negócio aqui. Eu acho que eu vou ficar perguntando pra vocês, tá? Vamos ver. Ele fala isso, né? Eu vou anotar tudo aqui que vocês falarem pra Isso é mim. estratégico, isso aí é retórica dele. Ai, mas podia saber agora, qual foi o primeiro contato com célula de vocês? Primeira vez que pisou numa célula. Nossa. Primeira vez que eu pisei, eu tinha o quê? 7 anos. Eu não vou lembrar tudo isso. Mas foi com meu vizinho, que meus pais, a gente veio da igreja católica, né? E a visão é um pouco diferente, né? Nesse sentido de a casa e vai... Como assim? Na casa você vai ouvir a palavra, tem ali, receber, não sei o quê. E minha mãe começou a frequentar no meu vizinho, o Celcides. A Dina, a galera assim, foi eles que nos ganharam pra Jesus. Né? Levaram assim e começaram a chamar minha mãe. E minha mãe começou a ir, depois meu pai junto. E eu fui, né? Criança, né? Tinha que ir, né? Não queria... Eu quero brincar, mas não sei o que na rua e não sei o que. Mas fazer o quê? Vamos Né? pra célula. Não, mãe, obrigado. Falou, ó, deu, ela ia aqui, ó, desligava a TV na minha cara. Falou, agora vai. Era nesse sentido, minha mãe é assim até hoje. Até hoje você vai na célula porque ela... Porque ela... Pra ir. Entendi. O que é isso que tá fazendo? Não, olha seus liderados lá. Não, você vai. Brincadeira. Não, às vezes tem umas exortações assim, vai. E essa fase é legal começar assim na infância, né? Porque você já vai pegando ali o ritmo, entendendo como é que é a visão. Eu lembro que no meu caso, eu não lembro quando eu comecei em célula, mas eu cresci numa família missionária. Já então na barriga, né? tinha esse contexto. Ele nasceu na célula. Não era célula, mas tinha aquele contexto de igreja, de tudo é pra igreja, pro reino. Então a nossa casa já era meio que uma célula 24 horas, porque até hoje, assim, a casa fica cheia, aberta. né? As pessoas sempre vão chegando, né? Então já tinha muito isso. E você ir numa reunião, né? Antigamente não falava célula, falava grupos familiares. Então, Legal. nos primórdios, antes de se falar célula na igreja, nós falávamos grupos familiares. É o embrião das células. Depois veio a visão mais estruturada para começar a célula, mas eu lembro desses grupos familiares, meus pais sempre lideraram. Mas eu acho que a primeira célula que eu fui como membro ativo mesmo foi a nossa célula aqui na igreja, né? Com a Tina, né? É. Passou aqui. Era uma célula de domingo à tarde, domingo às 15 Aí horas. que você vê se os irmãos é crente ou não. Se quer Deus ou não. Só os fiéis. E era na igreja, tinha uma pracinha aqui na igreja, não essa praça que tem agora, mas onde é o prédio novo da escola. Sim. Ali era uma praça. E a nossa célula. Nos expulsaram, eu lembro. Aí a nossa célula, a gente foi expulso do nosso lugar porque foram aumentar a escola e fizeram uma outra praça pra gente, né? Porque a nossa célula era naquela pracinha ali. Mas eu lembro, era tão legal que teve uma vez que eu já era líder da célula. Que foi ter uma conferência de células e foram fazer alguma homenagem pros anfitriões, lembra? Tinha que colocar lá uma foto do anfitrião. Aí a gente colocou uma foto do pastor Narciso. É o nosso anfitrião de célula. Então foi naquela célula. Nossa, era a mais zoeira de todas, viu? Era a mais doida, né? Quando tinha essas conferências aí que o pessoal pintava e não sei o quê. Nossa, é verdade. O meu primeiro contato na Actus Salva.
A primeira. Foi numa Conferência? Numa célula? conferência de células? Ou era super rede? Que tinha Todo as mundo cores, colorido, festa, verde, festa das Aí cores. foi Conferência. pela Cris do Virtu, né? Aí Que ela legal. falou uma cor pra eu ir. Que cor que era, você lembra? Eu acho que eu vim de verde. Verde, Verde, acho que era Santa Fé, Santo Santa Antônio, Fé. Ana Luísa. O meu amarelo. Eu vi. Meu era É azul. verdade. É. Foi legal. É verdade, Nossa, porque tinha aquela época que separava por cor e era muito legal. Era legal mesmo. Mano, era uma competição muito doida. Mas, da hora, só que assim, a época que você pegou já era assim mais organizado. Então tinha aquela camisa padrão, separava por cor. Antes disso, separava por cor, né? Mas assim, era meio que cada um por si. E aí você podia exagerar. Eu vou achar uma foto durante o podcast pra te mostrar. E aí a nossa célula, ela pegava pesado, sabe? A gente Era nível se bruto. pintava inteiro de verde, lembra? Meu Era Deus. branco. Eu lembro que a gente tinha uma faixa que dizia assim, Era verde ou era branco? era verde e branco, mas Verde. tinha uma faixa que assim, caiu na rede almas. Era isso aí mesmo. Muito bom. Eu acho que essa que eu fui foi a última. Foi 2019, Um por aí tempo maior, talvez. Era um tempo Que aí maior foi a já, né? pandemia. Aí veio a pandemia. E não... Eu vou até tentar achar também a foto que eu tive. Mas foi a Cris falou as coisas que tinha, eu falei, vou com essa. E você, Mari, qual que foi a primeira vez aí? Tinha célula em casa. Eu, assim, não me lembro quando começou, mas tinha uma célula em casa, mas não era de meninas, era de adultos mesmo. E aí eu lembro que até quando eu aceitei a Jesus, foi em casa. Eu aceitei Jesus em casa, e aí minha mãe fez oração ainda, Que então legal. aí foi, eu aceitei Jesus em casa mesmo, então foi bem legal. Não entendia, né? Entendia, mas não entendia muito. Mas foi bem legal, e aí começou ali. Até teve uma vez na época, nas células, antes tinha muito caixinha de oração, né? E aí a célula tinha a caixinha de oração e eu tinha 8 anos de idade, amava a Barbie, era apaixonada por Barbie. E eu via que todo mundo colocava os pedidos de oração ali na caixinha, todo mundo orava. Aí eu falei, cara, eu quero uma minha casa da Barbie. Eu falei, eu vou pôr na caixinha de oração. Aí eu vou O colocar pessoal na caixinha. pedindo almas, ela pedindo vai, mas tem que... Aí eu fui e falei, não, eu creio, né? Que o senhor pode dar a casinha da Barbie. E aí, eu sei que eu orei por um tempo, né? O pessoal orava também pela caixinha, mas ninguém sabia que tinha lá, pedindo uma casa da Barbie, né? E aí, depois de um tempo, aí eu fui, ganhei a casinha da Barbie, né? Quando minha mãe foi de comprar, e aí eu falei, olha, porque tava na caixinha de oração. Foi o primeiro testemunho que você contou. né? Depois dela, a casa da Barbie. E os irmãos tudo orando. Adeus, essa casa da Barbie. O pessoal achando que era a casa da Bárbara, né? Vamos orar pela casa da Bárbara. Não, era a casinha da Para Barbie. que haja Mas- paz naquela casa, conversão. Mas foi muito legal. Olha que legal. Achou a foto? Julho de 2019. Muito bom, essa época era muito Ai, boa das podia ter conferências. com imagem que a gente mostrava pro pessoal, né? É. Ai, eu achei a Moni, que eu não conheci ninguém, então... Mas essa época era muito legal, porque o pessoal realmente se unia muito, né? Sim. Você ficou meio deslocada? Como foi? Como é que você se sentiu? Eu tava com a Cris e a Cris é ótima, né? Pra te envolver, tudo. Foi Aham. legal. Não me senti... Não, foi bem bacana. E é isso, a alegria de todo mundo, o pessoal junto, dava uma sensação Era muito de bom. você ter um Já, lugar. já teve gente que nunca veio na igreja e me perguntou, cara, o que acontece naquele culto que todo mundo vai com uma cor diferente? Né? Porque via as fotos que a gente postava e se perguntava. Isso é muito legal. Eu lembro que nesse ano eu tava de vermelho, porque eu tinha a célula em Louveira, e Louveira a cor era vermelha. E eu também tinha aqui o Primavera, que era branco. Então a gente misturava assim as cores, né? Ficava vermelho e branco, ou eu vinha de vermelho, ela vinha de branco, a gente fazia algo assim. E foi na época do seriado La Casa de Papel. E aí a minha célula de Louveira veio com a roupa do La Casa de Papel. Nossa. Pesado. Pesado, hein? Eles Era passavam muito na rua, louco. porque eles passavam naquela pracinha, né? Não Imagina, tinha- vestido daquele jeito. Não tinha mano. filtro. Não tinha Não. filtro. A ideia era O chamar pessoal- atenção. O pessoal usava peruquinha. Mas era muito. Era Eu muito usava. legal, Eu mas usei a- peruquinha. Uma foto da Jaque, gente. A Jaque com peruca, com a eu. sobrancelha pintada. Meu, Mano, já muito que é bom. doida, filho. A Muito Jaque, bom. a Jaque é da zoeira Tá também. ouvindo? É, filho. Ai, legal. Põe eu. Não... Já que também, se você estiver ouvindo, eu quero ver você cantar no louvor, hein? A gente tá com saudade dessa voz aí. É. Olha a propaganda. É verdade, pô. Eu fiquei super surpresa. Já viu ela cantando? Eu vi Já na que- célula. Cê é louco. Mas não sabia que ela cantava. É verdade. Não sabia, não. Eu não. Ela é acho que eu do nunca louvor? ouvi. Eu acho que Eu nunca lembro dela ouvi. no louvor. Então. Mas não sabia. Enfim. Então, o meu primeiro contato foi com célula lá em São Paulo. Eu vim pra igreja
primeiro pela célula, que era mais fácil eu falar pros meus pais pra ir pra célula do que pra igreja. Do que na igreja. Então foi assim. Aí eu fui lá em São Paulo, em uma. Aí eu ia e tal. E muitas vezes eu só ia na célula. Aí depois meu pai foi deixando ir pro culto. E aí foi indo. E aqui foi... Quando eu vim pra cá, eu já fui procurando uma célula. E foi muito legal que era no meu condomínio. Então ficou fácil de que legal. eu ficar... E até Eu do tenho seu pai aquelas já... pessoas que vão empurrar também, vão te impulsionar. Aí foi lá e depois hoje tem célula em casa. É algo muito de Que Deus, louco. porque meus pais ainda não são convertidos, mas eles abriram a casa pra Isso já Pra é, receber isso já a é célula. demais. Já é um isso milagre, demais. já. Isso é demais. É demais, porque, querendo ou não, eles são tocados, né? São, verdade. com certeza. São impactados. Faz diferença, pô. E a célula é um ambiente muito gostoso. Você vê, muita gente veio pela célula, ou, né, muita gente se converte na célula, começa a vir depois, porque é o que o Lucas compartilhou lá na reunião que a gente teve também, de que a célula não tem uma placa, e aí fica mais fácil das pessoas irem. Então tem muita gente que tem essa experiência. E aí, o que vocês podem falar aí da diferença de uma célula? Porque vai que tem a gente que não sabe também o que é. Célula A é diferença algo de uma do célula organismo. e de um culto. Quando eu vou falar o que é célula, o Sim. propósito é sempre relacionado, né, com a célula Sim. do culto. Eu lembro que na última reunião que a gente fez lá do GP Meeting, a ideia era justamente falar sobre esse tema, né? Porque às vezes como líder de célula eu posso correr o risco de transformar minha célula num culto. E aí é legal, só que ela vai ter tanta cara de culto que ela vai perder a graça de ser uma célula, porque é justamente a vantagem da célula é não ser um culto. Ela carregar elementos próprios da célula, como aquela questão da pessoalidade, né? Aquela questão do ambiente ser mais aconchegante, mais acolhedor, mais descontraído, porque muita gente quando pensa numa igreja, ela já pensa na liturgia da igreja, ou já teve alguma experiência nesse sentido de você ir para um culto muito barulhento, ou muito parado, você não pode se mexer. Um visitante quando vem no culto, ele fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu levanto a mão, eu abaixo a mão, né? Depende das músicas, a letra, como é que o pessoal Que fala roupa bem. que eu uso, eu tenho que ir de terno, Tem que né? colocar uma roupa social. E a célula não, ela vai com aquele ambiente mais aconchegante. Então, quando você vem num culto, você carrega já uma série de preconceitos, né? De barreiras para ir num culto, uma pessoa que nunca veio. Mas na célula não, ele vai para uma casa, ele vai para um ambiente, ele vai comer um bolo, ele vai, né, tomar um café, vai ser algo tão descontraído. Então, torna-se algo mais pessoal. E essa que é a graça da célula. A célula não carrega aquela liturgia do culto. Ela carrega a unção do culto, mas ela não carrega a liturgia. Aí eu peguei aqui para falar com vocês, para quem tá acompanhando, eu acho que é legal você entender de onde começou esse negócio de célula, né? Qual que é a ideia? A ideia é uma ideia bíblica. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, quando mostra a igreja primitiva, ela fala assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então a igreja de Atos, ela tinha duas dinâmicas. Ela tinha a dinâmica do culto no templo e tinha a dinâmica do culto nas casas. E nós cremos nessa pegada até hoje, onde a igreja tem duas grandes celebrações. Ela vem celebrar aqui no culto de celebração, só que ela também vai lá nas casas, nesse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, Pessoal, né? mais pessoal. E isso é maravilhoso, porque isso nos permite acompanhar as pessoas muito melhor, tá muito mais próximo dos problemas reais que acontecem, das situações reais. Às vezes alguém vem no culto e é maravilhoso a palavra, a presença, a ministração, só que é muito difícil você conhecer cada pessoa num culto de celebração, num culto da GP, por exemplo, mas na célula não. Na célula aquela pessoa não é apenas uma cadeira preenchida, ela é um nome, ela é amiga de alguém, ela foi lá porque alguém a levou, ela é importante de alguma forma. E a falta dela é muito mais notada num ambiente de célula do que num ambiente de culto, né? Você pode faltar no culto, talvez ninguém perceba que você faltou, ainda mais se a igreja é grande, como a nossa. Mas na célula não, na célula a sua falta vai ser notada. Alguém vai falar, olha, faltou essa pessoa, eu posso ligar pra ela, eu posso perguntar pra ela. Eu acho que vocês já viveram algo mais ou menos assim, né? Na célula de alguém que faltar e você falar, puxa, aquela pessoa faltou, né? O que aconteceu? Como é que eu posso ir atrás dela? E às vezes realmente aconteceu alguma coisa ali, ela foi notada. Isso é maravilhoso. É uma ferramenta de cuidado, né? Você De é cuidado. perfeito, evangelístico, cuidado. Porque um pastor desenvolve cuidar dons. de todo mundo é muito difícil mesmo. É até conhecer todos. A Sim. nossa igreja é uma igreja grande, então, 300 jovens, então tá indo Sim, em média sim. assim.
Eu acredito que sim. Então, você saber todo mundo é difícil. Olha que a Thaís decora nome, hein? Mas é difícil. E a célula é uma ferramenta perfeita, porque aí cada um, né, vai ter a liderança da célula também, que vai ter essa responsabilidade de cuidado também. E aí cada um vai cuidando. E aí você percebe se alguém tá difícil, tá passando por alguma dificuldade. Então é muito bacana isso, esse contato perto que você consegue ter. E é natural, né? Não é forçado. Porque você cria um vínculo de relacionamento, de amizade. Na célula você começa a abrir o teu coração e você é uma pessoa, você é importante. Uma célula boa, pelo menos, você sente que o que você tem a dizer é importante para aquele grupo. Não importa o que você vai dizer, né? Sim. Mas alguém vai se importar com aquilo ali, alguém vai dar atenção. E a célula boa é essa célula, que ela é sem filtros, né? Onde todo mundo consegue falar. Vai ter um que vai falar um fora? Com certeza vai. Só que essa é a melhor célula, né? Porque até a opinião daquela pessoa, ela é importante, aquilo vai ser bom para ela vai abrir o coração. Eu já vivi cada coisa louca em célula. Eu lembro de uma célula que me marcou muito, que a gente tava falando sobre paternidade, a célula tava lotada, tava aquele clima gostoso, todo mundo abrindo o coração e brincando ao mesmo tempo. E aí, de repente, um dos jovens, que era um dos mais zoeiros da célula, ele falou assim, eu posso falar? E ele começou a chorar. Ele falou assim, olha, eu tinha uma situação assim com meu pai, e hoje Deus tá tocando no meu coração para liberar perdão sobre a vida dele. E eu queria que vocês orassem comigo agora. O meu pai, ele não tá próximo, ele não vive com a nossa família, ele não tem contato, mas eu senti hoje na célula, num ambiente totalmente descontraído, que eu preciso liberar perdão e eu quero orar sobre isso. E a célula inteira abraçou e começou a orar por ele, né? E foi algo tão marcante. Aquilo me marcou, porque eu falei, cara, que legal. Olha só que um ambiente, a gente tá numa casa, 11h30 da noite, né? Numa sexta-feira, corujão, cheio de brincadeira, de zoeira, falando da palavra de Deus ao mesmo tempo, e Deus está restaurando uma pessoa, um jovem está abrindo o coração. E enquanto ele abria e era curado por Deus, muitos outros jovens também ouviam aquilo e também eram ministrados. Falaram, meu Deus, olha o que Deus está fazendo nessa célula. Deus está trabalhando aqui, algo está acontecendo, tem algo sendo restaurado, eu vou lá abraçar ele, eu vou me importar com ele. Então a célula traz muito disso, né? Sim. Uma coisa que todo jovem, e eu acho que todo mundo, mas o jovem mais ainda, ele busca pertencimento. Sim. O jovem, ele tem um senso de pertencimento, ele quer fazer parte de algo, e o jovem, ele busca experiências com Deus que sejam verdadeiras. Ele não quer experiências falsas. Sim. Eu creio nisso, né? Eu creio que muitos jovens buscam nos lugares errados, é verdade. Eles estão buscando uma experiência transcendental com as drogas, talvez, com outras coisas, mas eles querem ter uma experiência com o sobrenatural, né? E nós temos essa resposta. E a célula é um ambiente onde isso acontece. Uma célula boa, verdadeira, ela vai trabalhar e as pessoas vão ser transformadas, né? Graças a Deus eu não sou quem eu era, porque a célula me transformou, porque esse ambiente ele vai me transformando, né? O do bem não era assim, gente, ele era pior, tá? Era do mal. Eu tava lá, eu lembro. Ele era do mal. Eu acho que uma das coisas muito legais de célula também, que é onde a gente também tem a gente acaba conhecendo nossos melhores amigos que acompanham a gente ao longo de toda a nossa vida. Então, assim, é muito legal. A gente, né, acompanha vocês, a gente, né, consegue acompanhar a Laís, a gente vê todo mundo que, quando chega na igreja, ela tem um ciclo de amigas, as pessoas que estavam ali com ela antes dela conhecer Jesus. Só que quando ela começa ali a conhecer a Jesus, o ciclo acaba mudando, porque acaba não combinando mais as pessoas com quem ela estava, as coisas com que ela fazia. E aí, quando ela vem, ela entra pra esse lugar, e aí ela entra pra esse lugar de pertencimento, e ela percebe que, poxa, essas pessoas podem ser meus amigos também. Isso é demais, porque começa a fazer parte da semana, do fim de semana. Aí o rolê de cinema agora é o cinema com o pessoal da célula, e vai na feira, agora é na feira com o pessoal da célula. Então eu acho que é muito legal, porque a célula, eu vejo hoje que, assim, hoje os meus amigos que eu tenho, os meus melhores amigos, eu conheci na célula. E assim, e são amigos de anos. E isso é muito, e isso é demais. Porque assim, eu sou muito grata a Deus e a gente consegue ver que isso também vai indo ao longo dos anos. Então, eu acredito muito que se as pessoas estão precisando de amigos, vá pra uma célula que... Eu sou a prova viva disso. Eu tô aqui com o do bem, que é meu amigo há 16 anos. E a gente se conheceu na célula, no ambiente de célula, né? Na mesma célula. Acaba virando sua família, né? A célula vira nossa família, né? A gente acaba saindo junto, conversando junto. Muito antes de ser discipulado, é amizade, né? E se importar, e estar junto, e acompanhar. Então,
Quando o do bem abriu a primeira célula dele, eu tava lá Sim. pra comemorar. Quando o meu filho nasceu, o do bem foi lá pra visitar o Pedrinho. Isso é amizade, isso acompanha a gente pra vida inteira, né? E preenche esse senso de pertencimento que o jovem tem. Ainda mais quando a gente tá falando de uma sociedade que a gente vive hoje, que ela é marcada por ansiedade, ela é marcada pelo isolamento, né? Nós acabamos de sair de uma pandemia, e nós vivemos na pele os efeitos do isolamento social, né? Quais são os efeitos... E a célula, ela combate justamente isso. A nossa sociedade, sem pandemia, ela já tem uma tendência a se isolar, porque nós temos tudo hoje em casa. Eu não tenho que sair pra ir no cinema porque eu tenho a Netflix, eu tenho a internet. Antigamente você tinha que procurar as pessoas pra conversar. Agora eu posso conversar com todo mundo da minha casa. Então nós temos uma tendência natural a se isolar, a querer ficar mais em casa. Até um fenômeno que você tem algumas pesquisas aí sobre a juventude de hoje, que diferente da minha época, ela não curte mais balada. Os jovens, os mais novinhos de hoje, não são mais tão chegados numa balada como era na minha época. Então, na minha época, você ia evangelizar, você falava assim, olha, a sua balada tem que ser Jesus e tal. A molecada hoje não quer mais saber de balada, porque eles têm tudo em casa. Eles são muito mais caseiros. E isso é maravilhoso, porque não tá lá da balada, mas também tem um problema do isolamento, né? E a célula, ela ataca isso. Ela vai falar, não, você é um ser social. Você precisa viver em sociedade. E nós temos as melhores amizades para você. A célula é um ambiente que promove isso. Ela promove cuidado, é na célula que você vai ter a sua primeira experiência de cuidar de alguém, né, de criar ali um pré-discipulado, de alguma forma aconselhar. Às vezes é algo tão simples, às vezes é uma vaquinha para comprar uma cesta básica para alguém que tá precisando, e você vai lá contribuir, daqui a pouco você tá orando por aquela pessoa, daqui a pouco você vai estar evangelizando com a célula, daqui a pouco você tá discipulando. Daqui a pouco você está pastoreando. E tudo começa tão pequeno, mas a célula traz essa ideia. A célula é um protótipo de igreja, né? Tudo que acontece na igreja acontece na célula, de uma forma diferente, mas acontece. Então a gente é igreja de verdade quando nós no pequeno grupo nós conseguimos amar, nós conseguimos cuidar, nós conseguimos adorar a Deus, né? Eu acho que isso é muito marcante. A gente tem que tomar cuidado com o extremo, porque às vezes a gente prioriza tanto os cultos e as coisas, e às vezes a gente esquece a célula. Tipo, vai ter evento tal, e nossa, aí a igreja foca tudo no evento, não sei o que, e esquece que tudo começa ali também na célula, né? Exatamente. Que a célula trabalha, tipo, vou servir no evento lá, vai ter da GP. A célula se move, lembra da Superrede? A célula se movendo para acontecer. Para fazer a Superrede acontecer, né? É verdade. Então, começava na célula. Junto, tem né? um autor que eu gosto sobre célula, chama Joel Kominski, e ele fala assim, que a célula, ela é o laboratório da igreja. É lá onde a teoria vira prática, né? Então é na célula que o amor cristão ele deixa de ser teoria e passa a ser prática, porque às vezes eu tô na igreja, eu ouço sobre amar ao próximo, mas na célula eu vou ter a oportunidade de fato amar o próximo. Eu vou estar olhando ali pro meu próximo, vou saber quais são as dores dele, quais são as dificuldades dele, e eu vou poder amá-lo, alcançá-lo, cuidar dele de alguma forma, e me envolver. Eu lembro que eu comecei a me envolver na célula, quando eu vinha na célula, eu era meio tímido, gente. Então eu saía da minha casa às 2h58 para chegar na célula às 3 horas da tarde, né? Que era a hora que começava a célula. Era o irmão do pastor, imagina, o irmão do Jonas tá vindo na célula, a gente tinha esse negócio. Nossa, eu também, né? Tá vindo. Ficava ali tímido com a célula. Aí ele começava a abrir. Olha, ele começa a falar, e vocês vêem, né? Ele tem essa predisposição. Vai falar? Aí ele começava lá, como, não vai falar nada nessa célula, o Lucas vai falar, ele vai pregar. Não, então, eu tinha vergonha de ir na célula. Aí quando eu comecei a ir na célula, eu tinha vergonha de falar. Aí quando eu comecei a falar pra ajudar na célula, pra pregar um esboço, uma coisa, aí eu comecei a me envolver de verdade. Falei, então agora eu quero ajudar na célula, eu quero ver o que eu posso fazer. E aí, a célula tava bem pequenininha naquela época, né? Tinha poucas pessoas, tinha umas 6, 7 pessoas, eu acho, na célula. E aí teve um retiro de jovens, e naquele retiro de jovens, o pastor que cuidava das células, que era o pastor Kiko, ele me chamou pra conversar e falou assim, olha, cara, você ficou sabendo que a Tina, que é a líder da célula, ela era farmacêutica, e ela arrumou um trabalho agora que ela vai ter que trabalhar de domingo. Então ela não pode mais liderar a célula. E só que tinha uma co-líder na célula. Então a gente era tudo membro, eu, do bem, né, o Fabinho. E aí ele falou assim, vamos orar? Eu falei, vamos e tal. Só que eu não sabia que naquela semana a co-líder também tinha saído fora. Nossa, lembra? Aconteceu alguma coisa, ela saiu fora. Eu não sabia. Então vamos orar pela célula. Eu falei, vamos orar pela célula. Vai levantar um líder. Eu achei que ele ia liderar a célula. Aí na oração ele colocou a mão na minha cabeça, em nome de Jesus, líder de célula. Meu Deus! Aí eu fiquei, e agora, né? E aí quando eu comecei a liderar a célula, claro, né, eu sou muito bom. Então
A célula tinha 5 pessoas, quando eu comecei a liderar a célula, Só ele falava. aí foi pra 2. Né? Eu falei, nossa, como ele tem autoestima, né? Eu era falei, tão bom que a minha célula ela cresceu pra 2 pessoas. E às vezes os dois faltavam, tá? Era o do bem e o Eu Fabinho. me mudei pra longe, né? Aí, Tô brincando. mas gente, eu aprendi na raça, então você tinha, e agora, como é que eu faço? Como é que eu lidero a célula? Como é que a gente organiza a célula? O do bem hoje ele dá aula de música, naquela época ele era aluno de música, ele tava começando a aprender, e aí a célula vai trabalhando, né? O do bem arrumou um primo pra ir na célula que conseguia bater palma fora do tempo. E aí, Que conseguia. ele é um bom músico porque ele treinou na raça, ele tinha um cara que batia palma fora do tempo Não pra na fazer... caixa, no bumbo, hein? Ele treinar a fazer a música no tempo correto. E aí você vai aprendendo aos poucos. Você vai errando na célula. Aí eu lembro que eu pregava e eu falava um monte de coisa, porque eu sempre gostei de ensino. Aí eu ia falar, do bem, você quer pregar na célula? Do bem, eu não, sai fora. Eu não sei falar, eu não sei. E aí até que um dia eu falei, cara, Eu não leio esses livros aí. a culpa é minha, porque eu tô falando tanto na célula, eu gosto tanto de falar, e aí é um problema quando a célula tem um líder sanguíneo, acontece isso, ele gosta muito de falar, ele vai falar, qual que é a tendência? Ninguém vai querer falar naquela célula. Aí eu falei, então eu vou ter que mudar. Aí eu comecei a mudar, comecei a pregar de forma mais simples, focar ali mais no esboço, fazer mais aquela parte de compartilhamento, que é o correto pra célula. Aí pouco a pouco eles foram ficando mais à vontade pra falar, agora eu quero compartilhar. Eu lembro que quando eu ia ler versículo na célula de jovens, quando ela não é muito envolvida no começo, todo mundo tem vergonha de falar, né? Então, quem que vai ler um versículo? Ninguém lia. Ninguém falava. Aí eu pegava o esboço, depois de um tempo eu fazia assim, gente, agora vai ter Efésios capítulo 6. Quem vai ler? Deixa que eu leio, tá? Aí eu já lia bem rápido, não dava tempo de ninguém falar que queria ler. Nossa! Mas eu fazia de propósito, porque era pra eles sentirem que eu queria ler todos os versículos, aí com um pouco o pessoal começou a brigar, não, deixa eu ler. E aí daqui a pouco era uma briga na célula pra ler os versículos, né? Então eram coisas que a gente ia fazendo pra se envolver. Mas veja, tudo isso era muito natural e a gente tinha que aprender na raça, né? Como é que vamos evangelizar? A gente morava, a célula era de domingo à tarde, num lugar que não, aqui na igreja, né? Chamar o cara pra vir na célula e chamar ele pra vir na igreja era a mesma coisa. Mas a gente fazia o que a gente podia. A gente, às vezes, a escola antiga estava aberta pra ter eventos lá com... A gente fez célula no busão, lembra? A gente fez célula no busão uma vez, no busão da igreja, a gente fez uma célula. Eu acho que eu tenho uma foto dessa célula no busão aqui. Eu salvei algumas fotos. Então a gente tentava criar coisas pra gente fazer, mas uma coisa que eu aprendi é que quando você faz o feijão com arroz, quando você faz uma célula que ela ama de verdade, que ela cuida de verdade, quando a célula ela é de fato uma família, o do bem pregou isso uns anos atrás aqui na GP, quando a célula ela é de fato uma família, automaticamente, de forma sobrenatural, as pessoas começam a aparecer. Elas começam a vir e você fala, cara, de onde essa pessoa veio? Ela vai chegar na célula. Por quê? Porque Deus envia aquelas pessoas. Foi aí na célula que eu entendi aquele versículo de Atos, quando fala assim que o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. Né? Eu entendi que Deus ele direcionava as pessoas, por quê? Porque havia um ambiente ali para receber aquelas pessoas, havia uma comunhão para isso. Olha aqui a célula dentro do ônibus. Ó. Meu Deus, muito bom. Muito o bom. O Fabinho aqui no violão. Esse aqui é você aqui no fundo, né? Bom, gente, aqui é uma foto de uma célula no ônibus, tá? Agora eu vou mostrar uma outra foto aqui também do nosso Levita do Bem, aprendendo a tocar violão. Tá vendo? Nessa época ele não tocava legal, não. Uma coisa que eu acho muito legal da célula é que as pessoas começam a servir dentro da célula. Sim. Então, antes da pessoa ela entrar num ministério, ela começa na célula. Então, a pessoa vai, começa a levar um lanche na célula, aí a pessoa vai, leva um bolo. Aí a pessoa que não toca começa a tocar, porque vê os outros tocando, aí aquilo começa a crescer no coração começa dela. A aprender um instrumento musical, Sim. daqui a pouco tá no grupo de louvor, tocando lá pra caramba. É assim que começa. Tá vivendo de Exatamente. música. Eu tava, mais cedo a gente tava conversando, eu e o do Bem, que a gente foi viajar, eu até mandei no grupo lá, a gente descobriu gente que adorava cantar e tocar, e eu falei, gente, que isso? Aí a Ju Escobar, muito preciosa, eu tava falando pro do Bem,
na praia ela começou a ensinar os meninos. E ela ensinando mesmo, porque não sabiam muito. E aí, vai, muito bonitinha. E aí eles pegaram o gosto. Então, realmente, às vezes ele não vai chegar direto no Ministério de Louvor, porque já tem que ter uma noção maior. Mas na cela ensina. Tem gente que vai pegar na mão pra ensinar, tem gente que vai... E vai mudar a vida daquela pessoa. Talvez é um ministério que vai acompanhar ela a vida inteira e vai começar na célula, né? Isso é maravilhoso, gente. Então, a célula tem muito essa questão do pertencimento. Ela coloca um DNA em você, né? E depois que se você se envolve com uma célula boa, sadia, frutífera, de verdade... Isso é viciante, você nunca mais consegue ficar longe disso, dessa realidade de cuidado, de amor, e são nos pequenos detalhes, você vai ser marcado nos pequenos, no pequeno abraço, no se importar, mesmo quando você é líder de célula, isso é pra vida toda. Eu lembro uma vez que eu fui para fazer uma supervisão numa célula de jovens aqui em Itupeva com a minha esposa, e ela tava com muita dor nas costas. E a gente chegou lá, ela tava reclamando da dor nas costas, né? Quando a gente chegou na célula, tava na hora da adoração. Tá todo mundo adorando, a gente chegou na célula. De repente um jovem olhou pra ela e falou assim: ô Leo, posso orar por você? Como assim orar? É que quando você chegou eu senti dor nas minhas costas e Deus tá falando comigo que é pra me orar por você. Meu Deus. Ela tinha acabado de falar aquilo pra mim no carro. Aí ele orou por ela, ela foi curada. Glória a Deus. Cara, eu tô falando de um jovem que nunca pregou no púlpito da igreja, mas ele viveu a experiência no lar. Então a célula é um ambiente para isso. Ela marca as pessoas com cuidado, com amor. Isso é notório. A célula ela é muito viva por conta disso. Você é importante na célula e a célula é uma estrutura para discipulado, né? Eu acho que a consequência de uma boa célula é um bom discipulado. O discipulado está muito vinculado com a célula, porque você caminha próximo daquela pessoa. Eu só consegui discipular do bem porque a gente caminhava na mesma célula, caminhava próximo ali. Então, um tava ali junto com o outro, ajudando o outro, discipulando, acompanhando, sonhando junto, orando. Então, é natural. Esse cuidado começa a partir da célula e o discipulado ele vai te apontando para alguns lugares, vai te apontar para o ministério que você vai seguir, vai te apontar para alguns planos que você, às vezes para a própria carreira. Você vai começar a pensar a tua carreira profissional com o teu líder de célula, porque talvez em casa muitos jovens não têm uma referência, alguém que vai falar, olha, eu quero te orientar. Mas você chega na célula, você tem alguém, você tem um líder que pode te orientar, você tem um irmão na célula mais velho que pode te orientar, fala, cara, faz esse curso, busca essa faculdade aqui, isso aqui é legal, olha, vai pegar o teu currículo, vai orar, né? Vamos orar aqui pelos desempregados. A célula fazia isso, né? A nossa célula, vamos orar aqui pelos desempregados. Amanhã tá todo mundo trabalhando. E vamos orar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Isso é natural. E acontece nesse ambiente. É muito boa essa família que cria. Mas nem sempre é assim, né? Sim. A célula, porque às vezes parece que é umas pessoas muito aleatórias que vão indo da célula, e aí às vezes fica um ambiente que o pessoal não tem tanta interação. Sim. Então, na nossa célula teve um tempo que a gente não tinha, sabe, aquele que tem que marcar pra fazer um rolê com a célula, tem que marcar 3 meses antes pra o pessoal ir. Era muito assim, e a gente orou muito, a gente tinha a questão de não ter muitos homens na célula. Eu e a Tainá somos líderes, então são 2 meninas, e a gente não tinha homem, tinha o Vitinho não e o tinha Léo. homem ou Vitinho, tá, né? E aí, tinha muitos homens. Aí, homem. agora sim. E aí a gente ficava, coitado, ele vai desanimar, né? Vai ficar sozinho. Como é que ele vai sobreviver nessa célula, né? E a gente começava a orar também para que viessem mais meninos. E aí começou a vir, e aí foi transformando. Hoje a gente tem vivido algo muito especial, muito único, fruto de oração. No relógio de oração a gente falou muito sobre isso, que era muitos frutos a gente via. De pessoas também comprometidas, que a gente tava com um probleminha assim de não... Eram pessoas que não iam toda sexta, e aí ficava difícil também de criar uma conexão, porque, sabe, não tinha... Sim. E a gente tava investindo muito em pessoas que não iam. Então a gente, né, sabe, se desgastava até chamando muito quem não ia. Quem simplesmente não queria. E aí chegou um tempo que a gente falou, não, vamos orar para que o Senhor traga pessoas novas que queiram estar aqui. E aí foi isso. Hoje, assim, a célula praticamente mudou total, assim, as pessoas. E a gente tem vivido algo muito de união. E aí, a gente ficou tão amigos, todo mundo, que hoje a gente sai pra todos os lugares, junto mesmo. Tá todo lugar junto. O Vitinho foi pregar na última... Na escola de líderes. Na escola de líderes. Vai a célula toda. Eu lembro, eu vi vocês lá. Então a gente vai
vai tudo junto. E aí, só que também bateu um pensamento, né, de a gente precisa cuidar, porque senão tá tão amigo, de acabar virando a célula, perder o foco. Sim. Então era algo que a gente pensou, a gente precisa cuidar disso também, porque Sim. a gente tá muito amigo, aí bate muito papo, e não fala do mais importante, que é Sim. Deus. E aí a gente começou a falar, não, a gente tem que fazer o contrário. Então a célula tem que ser aquele ambiente onde o Senhor é o principal, a razão da gente estar junto, e nos rolês também. Então, ao invés de a célula parecer um rolê, a gente vai fazer os rolês parecerem uma célula em todo momento. E aí foi isso que foi mudando. Então, aí foi no momento que a gente viajou, que a gente falou assim, a gente vai viajar e vai viajar com propósito, que a gente mudou isso. Que aí não ficou parecendo... Porque senão vira bagunça. Eu achei demais porque eu vi no Instagram, né? A célula ceia, dela, né? a célula lá na praia fazendo lá, né? Muito bom. Meu Deus, que muito coisa bom, maravilhosa, muito né? bom. Celebrando a Páscoa. Foi algo isso demais. que mudou, porque aí a gente realmente não era um rolê, e nem a célula virou só um... Porque, né, querendo ou não, se a gente tá tanto com amigo, a gente pode acabar perdendo foco de falar outras Sim. coisas, só falar Sim. e não ver o principal. Então é isso, eu acho que é um cuidado também pra gente ter, de quando tá muito amigo também, a gente ter esse cuidado. Manter Sim. o propósito, né? Isso é muito importante. Eu acho que a figura do líder nesse ponto, ela é central. Sim. Né? O líder é aquela pessoa que ele envolve todo mundo da célula e ele serve como balizador. Sim. Então ele se preocupa em unir todo mundo e ao mesmo tempo em garantir de que a palavra e a presença vão ser ministradas na célula, né? A célula não fala da reunião em si, mas a célula como grupo de pessoas, né? Então onde quer que ele esteja. E aí ele vai saber o que está precisando mais. Eu lembro de experiências, por exemplo, que eu tinha com uma célula que eu liderei, que às vezes a célula tava meio parada, assim, a gente sentia que a célula tava todo mundo meio por longe. Naquela época eu julgava se a célula era boa pelo WhatsApp, pelo grupo do WhatsApp. Se o grupo tá muito parado... Não, acho que hoje ainda tem alguns, né? Se o grupo tava muito parado, eu falava, nossa, a célula tá meio parada. E aí eu lembro que às vezes eu ia trabalhar, eu ia de ônibus, então eu ficava às vezes 1 hora no ônibus pra chegar no meu trabalho. Então era 1 hora que eu ficava aloprando todo mundo da célula no WhatsApp. Eu mandava meme, mandava figurinha, marcava puxava assunto, daqui a pouco o grupo tava pegando fogo, a galera tava conversando, porque a minha ideia era promover a integração. E aí quando eu via que o negócio tava ali integrado, aí eu vinha com uma palavra, eu vinha com um versículo, porque eu vi que tava todo mundo online, então eu conseguia ministrar alguma coisa. E a célula tem muito disso. O líder é essa pessoa que vai ali olhar pra célula e vai falar, poxa, o que eu vou crescer agora? Eu vou crescer em comunhão com as pessoas? É o que falta na minha célula? É uma célula, como você falou, que tá cada um para um lado e ninguém tá muito unido, então eu vou trabalhar nesse ponto. Ou talvez ele fale, não, agora minha célula tá muito comunhão, tá bom. Agora eu preciso ministrar a palavra, eu preciso aproveitar o tempo para treinar, eu preciso de mais alguém para fazer isso comigo, eu preciso treinar um bom co-líder, né? Eu preciso... E a célula, quando ela chega nesse ponto, Laís, onde ela tá muito gostosa, tá assim, aquele clima legal, o que o líder faz? Chegou. Ele fala assim, eu preciso sonhar com o que agora? Eu preciso sonhar com a multiplicação. Por quê? Porque isso que está acontecendo aqui no nosso meio não pode parar aqui. Yes. A parte mais legal da célula é que Deus ele começa a ministrar e começa a ser poderoso e fala assim, cara, não pode parar aqui. Tem mais jovens que têm que viver isso. E eles só vão viver essa experiência se você multiplicar, se você gerar outras pessoas, né? Eu lembro que quando o do Bem sonhou de abrir a célula dele lá na Nova Montserrat, nos confins da terra, no primeiro momento foi assim, cara, e agora? Como é que vai ser a nossa célula sem o do Bem? Nossa, O do Bem era a figura-chave na nossa célula, né? O do Bem era nosso mascote da célula. Como é que nós vamos ficar sem o do Bem nessa célula? Não vai ser a mesma célula sem o do Bem. Mas é porque ele falou assim, o que nós estamos vivendo aqui, e foi na nossa melhor fase como célula, né? Eu preciso fazer lá na Nova Montserrat. Eu nem imaginava o que ia acontecer lá na Nova Montserrat, né? Quantos jovens vieram para Jesus através daquelas células lá da Nova Montserrat, mas aquilo tinha que acontecer. E eu fiquei assim na hora, meio na dúvida, mas orei com ele. Na melhor fase. Vamos abençoar o do Bem, vamos lá, fui lá na primeira célula pra estar junto com ele. Só que aí passou 2 meses, aí Deus falou comigo, e eu também saí daquela célula pra começar uma célula no outro lugar. Eu segui os passos do Bem, falei, não, do Bem, é isso. Eu vou fazer a mesma coisa também. Foi aí que surgiu a célula Gaditas, né? Foi quando a gente foi começar a célula lá, no mesmo ano. Então é natural essa mudança. A célula ela tem tempos diferentes, estações diferentes. Tem aquela estação de frutos, que todo mundo começa a chegar. Tem aquela estação de colheita, né? Tem aquela estação de preparar.
Você vai ter agora que cuidar, mandar pro encontro, mandar pra escola de líderes, treinar, capacitar. Tem aquela estação de dificuldade que a célula passa, talvez de desânimo, dos BOs, porque célula também tem uns BOs, né? Sempre aparece lá, eu não falo de pessoas, eu falo de problemas. Então, alguém tá lá com uma situação que às vezes é terrível, e você vai ter que lidar com isso e falar, cara, isso aqui é um BOzão. Pois é, líder de célula, Deus te chamou pra resolver esse BO. Família, né? Vamos resolver em família. É isso aí, vamos resolver em família, vamos orar, vamos buscar em Deus. Isso vai te fazer amadurecer assim além dos limites. É algo que nenhum curso de teologia poderia te amadurecer em cuidado pastoral como uma boa célula cheia de boas pessoas com seus bons problemas para te dar muitos bons trabalhos, entendeu? Né? É natural. Acho que aproveitando essa parte de multiplicação, né? Estamos orando com relação a isso. E como que você acha que dá para preparar o coração da célula para uma multiplicação? Porque porque tá todo mundo ali, tá todo mundo se amando e tá todo mundo ansioso. Aí o líder também fica aquela coisa, tipo, eu quero multiplicar, mas ai meu Deus, eu vou ter que deixar eles irem. Então, assim, acho que como que dá pra preparar o coração da célula pra multiplicação? Cara, eu falo de multiplicação, eu até me emocione, porque é algo que é maravilhoso, né? Você imaginar que é o reino multiplicando. Tem uma passagem na Bíblia que eu imagino uma multiplicação acontecendo, que é aquela passagem de Lucas 10, quando Jesus envia os 70 discípulos, né, para pregar. Eles vão de cidade em cidade, de duplas, vão anunciar o evangelho e tal, e aí depois fala que eles voltam contando como é que foi, né, contando os testemunhos, porque sinais aconteceram, e a Bíblia fala assim que Jesus, ele exulta de grande alegria. Eu gosto dessa expressão, Jesus exulta. Acho que é a única passagem na Bíblia que usa um verbo ali de meio exagerado, né? Para Jesus, ele exultou. Então eu imagino alguém que tá comemorando muito. É quase como pensar em alguém assistindo uma final de campeonato, né? Alguém ali exultando de grande alegria. E eu imagino por quê? Porque o rei estava se multiplicando. Jesus agora ele enviou pessoas, ele multiplicou aquilo que só ele fazia. Agora tinham duplas fazendo em vários lugares ao mesmo tempo. Ele ia só depois ali acompanhando aquele processo. E quando ele vê isso acontecendo, o reino se expande, ele exulta de grande alegria. Então, multiplicação me lembra essa passagem. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sei que não é fácil multiplicar. Começa pelo líder. É mais difícil para nós, porque nós temos muito apego, né? É muito apego. Você cuidou daquela pessoa, você discipulou aquela pessoa. Então eu vou falar aqui, poxa, o do bem era meu amigo já há 4 anos. Era meu discípulo, nós estávamos há 4 anos juntos na mesma célula, todas as semanas, juntos na rede de jovens, fazendo tudo que a gente podia fazer juntos, ali junto. E aí você fala, agora eu vou multiplicar, agora eu vou abrir mão dessa pessoa, agora eu vou abrir mão desse relacionamento. E se a gente não se der bem depois, como é que vai ser? Né? Porque a gente se afastou e se eu não conseguir mais? Mas quando você começa a olhar para o reino de Deus, o teu coração vai mudando. Então, como é que eu fazia? Como é que eu fiz a minha última multiplicação? A minha última célula que multiplicou, quando eu comecei a célula, foi do zero, lá em Louveira. Então a gente foi para Louveira para começar uma célula com os jovens. Na época não tinha jovens lá em Louveira, tinha alguns, 2 ou 3 na igreja. Então era para reunir esses 2 ou 3 e começar uma célula de jovens lá em Louveira. Então na primeira célula, a gente criou o nosso brado. Nosso brado terminava com multiplicação, eu acredito. Né? E eu lembro que na primeira célula a gente foi pra lá, e aí foi uma galera acho que de São Paulo, de Pirituba, pra ver como é que era uma célula e tal, e chegaram lá, né? Chegou acho que uns 5, 6 da de Pirituba, e a Thaís estava nessa primeira célula e tal, e tinha lá o nosso pouquinho de jovens de Louveira, né? Então vamos dar nosso brado? O nosso brado é multiplicação, eu acredito. Todo mundo olhou pra cara do outro assim, falou, cara, isso aqui não vai acontecer nunca, né? Acreditam mesmo. E aí a gente foi vivendo aquela experiência, a célula foi crescendo, aí um vai chegando, um vai convidando o outro, o Senhor foi acrescentando os que iam sendo salvos. O do bem chegou aí com a gente lá pra Louveira algumas vezes também. Eu tinha o hábito de levar sempre uma galera daqui de Itupeva pra lá, porque eu tinha a supervisão do Primavera, então eu pegava um líder de célula de vez em quando e levava, um discípulo. Cara que apareceu do nada lá na casa. Teve uma vez que eu tava levando alguém pra célula e eu falava assim,
falava assim, olha, querido, algum discípulo, algum amigo, falou, o Senhor, ele acrescenta pessoas na célula. Quando você tem uma boa célula, quando você pastoreia com amor, com carinho, quando você ama de verdade, Deus vai enviar pessoas. Aí chegou lá na célula, a célula ela ficava, tinha uma casa assim, tinha uma garagem, tinha uma escadinha, bem no, né, escura assim, lá no fundo era a célula. Então, assim, quem ia lá ia porque alguém tava levando aquela pessoa. E a célula tava lotada. E aí eu olhando assim pra célula, quando acabou, eu vi um jovem que eu não reconheci. Falei, quem que é aquela pessoa? Aí eu falei, vou lá falar com ele, né? Saber com quem que ele veio, porque sempre alguém levava. Falei, e aí, mano, tudo bem? Como é que é o teu nome? Ele, meu nome é tal. Falei, que legal. E você veio com quem pra célula? Aí, com ninguém. Aí eu olhei assim e falei, como é que você chegou nessa célula, então? Aí ele falou, não, eu tava na pracinha ali, porque tem uma praça lá em Louveira, após a aula a galera ficava naquela praça conversando, aí eu vi uns malucos com violão, falando de Jesus, tudo animado, tal, que era a galera da célula. E eles falaram que estavam indo pra uma célula, pra uma reunião, e eu fiquei curioso. Aí me deu uma vontade de seguir eles, e eu segui eles de longe. Quando eles entraram, eu entrei junto, assim, meio de longe, e fiquei aqui. E aí todo mundo achou que outro tinha levado aquele menino, mas ninguém levou. Ninguém sabia. Né? E ele foi pra célula, depois foi pro encontro. E aí o jovem tava comigo e falou assim, nossa, é verdade, né? Deus acrescenta pessoas pra uma célula boa. E ele faz isso mesmo, eu creio muito nisso. Nós temos testemunhos assim na nossa igreja, né? Quando você olha a história da Cristo Salva, tem alguns irmãos lá no Tio Cássio que contavam que foram pra igreja porque Deus falou assim, vai no lugar tal, na rua tal. O cara tava lá louco com droga, lá na calçada, na sarjeta, e sentiu uma voz, atrás do Clube Sírio. Ele levantou, o que tem atrás do Clube Sírio? Chegou lá, tava rolando um culto. E ele se encontrou com Jesus. Deus, ele vai levando as pessoas, né? Porque tinha um ambiente ali de amor preparado para receber aquelas pessoas. Então, você começa a trabalhar na célula. Multiplicação, eu acredito. Então, eu falava, gente, vamos orar pela nossa próxima casa. Toda célula eu pedi, eu falava abertamente, vamos orar pelo nosso próximo anfitrião. Então, todo mundo sabia que eu tava falando de multiplicação, que eu tava orando pelo próximo anfitrião. Então eu dividi o esboço, colocava todo mundo pra pregar, todo mundo tava no louvor, quem tocava bem, quem não tocava bem, tava todo mundo no louvor, não importava, eu quero envolver todo mundo. Então tinha a caixinha de oração, tinha a caixinha de agradecimento, tinha um secretário da célula, tinha um intercessor da célula, tinha tudo que era função na minha célula, e todo mundo sabia que eu tava orando pela multiplicação, eu tava orando por isso, tava orando por novos anfitriões. E aí só de falar toda semana, vamos orar, Deus vai levantar uma casa, Senhor, levanta um novo anfitrião para essa célula, levanta novos líderes. Um dia a pessoa falou assim, Lucas, eu tava pensando, sabe, Deus falou comigo, talvez eu acho que eu vou ser esse anfitrião. Opa, então Deus tá fazendo algo. Porque muitas vezes a gente quer um anfitrião pra célula, mas a gente não abre a boca pra falar isso. Sim. E a célula tem que saber que você precisa de um anfitrião, que está orando por aquilo. E aí você começa a orar e o Espírito Santo vai lá. Você não vai chegar pra alguém e falar assim, eu quero a sua casa pra fazer uma célula. Não é assim que funciona, né? Eu creio que é a forma errada de abordar alguém. Não é assim, porque o anfitrião começa no coração dele. Ele não abre a casa, ele abre primeiro o coração. Depois que ele abriu o coração, abrir a casa é fácil, né? Mas ele começa lá dentro. Então, você começa a falar sobre isso, você começa a orar sobre isso, você começa a orar por multiplicação. Não tinha nada, não sabia quem ia pra lá, quem ia pra cá, mas foi natural. E aí Deus foi preparando, e aí as pessoas vão amadurecendo, é natural. Aí quando você vai multiplicar, você fala, poxa, então agora eu já sei, ó, eu vou pegar esse meu co-líder aqui, ele vai ser o novo líder de célula, eu vou chamar ele pra conversar. Deus falou comigo, orei a respeito disso. Querido, você aceita o desafio? Aceito. Vamos começar a treinar agora? Vamos. Então você vai pregar na célula, você vai conduzir a célula. Sim. Eu vou faltar de propósito na célula pra deixar lá na tua mão. Pra você ver como é que é. Eu quero que você viva essa experiência, e é algo maravilhoso. E vamos ver como é que vai ser no encontro. Vamos levar a galera pro encontro, cuidado. Vamos acompanhar a escola de líderes, vamos lá na pregação. E você vai vendo, e você vai lapidando aquela pessoa e aquele time como um todo, né? E você vai preparando uma boa célula. Quando ela multiplica já com tudo pronto. Ela vai ter um novo líder, ela vai ter um novo co-líder já treinado, um novo anfitrião, um novo secretário. E é natural. Então, quando nós multiplicamos a célula, a gente começou a célula em janeiro de 2017, fevereiro de 2017, e nós multiplicamos a célula, acho que em meados de 2018. Final de 2018, e a célula gigante, assim. E quando nós multiplicamos, o nosso brado foi multiplicação, eu acreditei. Porque nós conseguimos, né? Então, tá, Deus faz. Quando você coloca nas mãos do Senhor, Deus faz. E é natural.
todo mundo celebrou aquela multiplicação. Por quê? Porque todo mundo viveu a experiência. A multiplicação não é um líder que faz, é uma célula inteira que multiplica, né? Então, quando todo mundo tá ali orando por isso, todo mundo vai celebrar e vai ser natural. E uma dica legal, depois que multiplica uma célula, é que eu acho legal você manter o vínculo, tá? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito bacana. Então, vamos supor, um exemplo prático aqui eu tenho uma célula, eu e o do bem, nós multiplicamos essa célula. Aí eu posso, a abordagem número 1, agora é cada um por si, do bem. Você se vira lá e eu me viro aqui. Boa sorte. Cara, mas é injusto porque essa galera, até pouco tempo, tava todo mundo junto. Sim. Então, por que eu não posso fazer isso aos poucos? Ó, multiplicou, beleza. Mas vamos fazer uma vez por mês um celulão, nós dois juntos? Vamos. Sim. Vamos fazer um rolê com todo mundo junto? Vamos. Talvez com o tempo vai multiplicar de novo, não vai dar mais pra fazer isso. Mas, poxa, eu posso ali viver essa experiência e vai ser menos traumático pra uma célula. Porque uma célula muito unida, quando você multiplica e vai cada um pra um lado... realmente eu acho que fica meio forçoso ali. Foi daí duro. que saiu o celulão, né? Foi daí que saiu o celulão. A gente tinha o hábito de fazer celulão por isso. Porque a gente multiplicava a célula, só que a gente ainda tinha muito contato. achava uma desculpa pra se reunir. Vai ter o celulão. O que é o celulão? O celulão é que a gente vai fazer alguma coisa junto. Juntar todo mundo. Às vezes tinha... A célula, quando eu comecei a liderar a primeira célula aqui, ela já era uma multiplicação de uma célula anterior, né, do pastor Kiko, e eu lembro que a célula da Jaque saiu daí, né, dessa multiplicação. Sim, ela já era líder de célula quando eu comecei a liderar, e uma vez por mês o pastor Kiko juntava essas células que ele tinha. Então era a célula da Jaque que vinha pra cá, pra igreja, tinha a nossa célula, tinha mais umas 2 ou 3 que se juntavam, era um celulão. E eu achava muito legal isso. Você não faz sempre, mas você também não perde aquele vínculo, né? Você não... Porque qual que é a mensagem que nós passamos? Nós somos um corpo só. Células não são corpos diferentes. Nós estamos em lugares diferentes, alcançando pessoas diferentes, mas somos um corpo só. E é natural, né? Vai acontecer aos poucos. Sim. E fora que os próprios membros da célula, eles percebem o quão bom é a multiplicação depois que multiplica. Exatamente. Todo mundo fica naquela coisa de, ai, não quero, não, vai ser muito difícil, mas aí quando multiplica, porque eu vim de uma multiplicação, que quando eu entrei na Filhos da Promessa, que já tava gigantesca. Sim. Ela tava gigantesca. Aí multiplicou, e aí eu fiquei na One em vez de ficar na Filhos da Promessa. Pra mim, já teve aquele sentimento de, nossa, meu Deus, como que vai ser? Não tenho vínculo com o pessoal, porque todo mundo já tava. E eu cheguei depois, todo mundo já tava lá. E aí aquela coisa... Só que aí depois todo mundo percebe o quão bom foi. E a mesma coisa depois que multiplicar, o pessoal também vai perceber o quão bom é. Porque você consegue conversar com mais tempo, você tem mais qualidade com as pessoas, a intimidade, o tempo, o conforto de uma casa. Que assim, que só uma casa pode trazer esse ambiente de segurança, de conforto. E aí a presença de Deus ali. Então, o ambiente, assim, a célula em casa é, assim, é extraordinário. É maravilhoso. E é muito legal porque a gente não consegue ter a dimensão do que Deus faz através de uma célula. Eu lembro um dia, olha como eu sou velho. Eu lembro um dia em que eu tava na casa do Júlio, da Bárbara, comendo guacamole, né? Júlio, Bárbara, Letícia, minha esposa, e a Malu. E nós estávamos sonhando, não tinha nada pronto, sonhando em abrir uma célula na casa deles. Sonhamos lá com o nome da célula. Não, eles já estavam ali com a gente reunidos pra sonhar com isso, vamos orar, mas não tinha gente ainda pra abrir uma célula aqui. Ia ser a célula Casa do Pai. Nós estávamos sonhando com aquela célula. E eu lembro que a gente orou, vamos orar, Senhor, traz a existência, faz isso acontecer e tal. E aí nós começamos a célula Casa do Pai. E foi maravilhoso. E aí, um tempo depois, nós estávamos lá com a Malu, sonhando em abrir a célula Filhos da Promessa, que seria a multiplicação da célula Casa do Pai. Sonhando, Senhor, faz, é a tua obra, levanta pessoas, prepara, separa, vai à frente, nos dá direção, nos ensina. E aí quando teve a multiplicação, eu lembro da multiplicação da célula Casa do Pai, e a gente não imaginava o que ia acontecer. Um dia a Filha da Promessa sonhou com a multiplicação, e ela viveu essa multiplicação que vocês experimentam hoje. E isso vai acontecer, você entende? Sim. Então tudo que você vive hoje é fruto de sonhos, de oração, de coisas, mas
mais pessoas vão ser alcançadas. Por isso que é importante a multiplicação, porque hoje a célula ela pode ser maravilhosa, mas quando ela multiplica, ela vai alcançar ainda mais pessoas em mais lugares, né? E eu sempre creio que aquele que multiplica a célula, ele tem que manter um coração responsável, inclusive por a célula que ele está abrindo mão ali, multiplicando. Ele vai amar aquela célula, ele vai se importar com ela, ele vai orar por ela, ele vai estar ali, tá precisando de alguma coisa, conta comigo, porque sempre tem um líder mais experiente e um menos experiente, geralmente na multiplicação, né? Alguém que já viveu o processo e alguém que tá ali, fraldinha. E agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Cheio de medos. É importante ter esse canal de comunicação aberto. Conta comigo, eu tô aqui, ó. O que você passou, eu já passei. Eu tô aqui pra te ajudar. O que eu não souber, eu vou procurar alguém mais velho do que eu. Mas a gente não vai te abandonar, não. Vamos pra cima. Isso é maravilhoso. Eu creio que a célula é o lugar onde o jovem ele deixa de ser o espectador para ser o protagonista no reino, né? Ele deixa de ser só aquele ouvinte e agora vai ser o praticante. Ele vai viver, ele vai cuidar, ele vai experimentar. E jovem é bom para isso, hein? Sim. Né, do bem? Jovem quando se envolve, ele... Não para, né? Aí o do bem tem que agora ter gás pra sair com o pessoal, né? Eu acho que é eles que não me acompanham. Gente, o do bem, ele tem um ritmo maluco. Eles não me acompanham. Eu não consigo... Esses dias o do bem não tava, eu tava falando mal dele. Lá na reunião do GP Meet, eu tava falando pro pessoal, gente, e o do bem lá, o evento tal, com a galera lá do Monte Serrat, né? Aí o pessoal falou assim, Lucas, o do bem, ele tem umas ideias. Eu falei assim, o do bem me procurou esses dias pra falar de tal evento que ele quer fazer. Não pode falar ainda, né? Que é spoiler, né? Mas ele me procurou pra falar de um evento que ele quer fazer no final do ano, assim e tal. Aí eu achei que demais. Aí o pessoal, você não sabe. Antes desse vai ter tal coisa e tal coisa. E ele já agitou isso e aquilo outro. Eu falei, gente, como é que esse menino consegue? Então é muito legal, mas não para. E é gostoso isso, né? Sim. Você vive com eles, né? É o segredo. É uma família. Isso. O segredo é você curtir com eles, além de fazer, né? Porque se você não curtir, não aproveitar o momento com eles, eu registro tudo. Eles até ficam bravos. Nossa, você filma tudo. O pessoal espirrou, já tô com a câmera assim. Eu vejo. Vocês viram, né? Eu vejo. Eu não posto tudo, viu, pessoal? Acho que eu posto muito. Mano, eu não posto quase nada, que tem muito conteúdo. Mas tem que postar mesmo. A gente tá vivendo frutos disso de postar. Porque a gente não tinha costume nem de tirar aquela foto padrão de toda a célula, a gente tirava, a gente esquecia. Aí hoje a gente tem tirado e muita gente tem mandado mensagem. Quero conhecer, quero ir. Aí hoje na célula vai ter 2 pessoas, que é por conta do Instagram, de foto. Porque viu a foto. Porque o jovem, ele quer pertencer, gente. Isso é maravilhoso. Eles precisam de uma família para pertencer. E a célula é esse ambiente. Aí se você não tomar cuidado, você acaba não curtindo com eles, não vivendo aquilo. Você só vai fazendo e querer que... Não, Sim. E você não curte o processo, né? Sim. Tem gente, o oposto agora, Mário, daquela questão da multiplicação. Tem líder que ele tá tão preocupado, não com a multiplicação, mas com a reunião da célula, por exemplo, né, em ser tudo perfeitinho, maravilhoso, que ele deixa de curtir a célula e as fases que a célula passa. Então eu quero que a reunião seja perfeita, aquela palavra, né, profética, aquele louvor. Se a pessoa do violão desafinar, vai estragar a célula. Né? E ele tá tão preocupado com a liturgia da célula que ele deixa de curtir o processo, de registrar, de tirar aquela foto, de se divertir, de entender o que tá acontecendo, porque daqui a pouco vai passar. Essas células que eu contei, hoje eu falo com saudades, porque eu não lidero mais essas células, mas eu vivi essa fase, isso vai passar. Daqui a pouco, vocês não vão mais liderar a célula que vocês lideram hoje, ou as pessoas dessa célula, porque Deus vai levar vocês para outros lugares, talvez para outras células, ou multiplicar essa célula com outras pessoas. Então vocês têm essa fase para aproveitar essas pessoas e curtir esse processo. Isso é maravilhoso. No acampamento de carnaval, eu fui lá num almoço com a galera do Monte Serrat, lá numa chácara. Vamos lá, tal, vai ter o final do acampamento de carnaval. Cara, cheguei lá, era uma loucura. Era um barulho, dava pra você ouvir a 1 quilômetro de distância. Tá chegando. Não, tava chovendo. Aí eu falei, mas que música é essa? Sabe aquelas músicas pentecostais dos anos 70? Que as irmãs do Círculo de Oração cantam. Eu falei, cheguei lá, um monte de jovem cantando aquelas músicas, aqueles corinhos de fogo. Eu falei, gente, essa molecada tem quantos anos? Mas uma alegria, um negócio tão gostoso, uma comunhão. Momentos como esse marcam a vida daquela pessoa, ela nunca mais vai esquecer daquilo, né? Isso mostra que nós somos uma família. E é o mais importante, né? Porque se você ficar olhando para as coisas, você não olha para eles, né? Você acaba, nossa, só veio 3 pessoas. Mano, a minha célula foi a minha família, a célula, depois que começou. Sim. Então, se você não olha
pra eles, olha pras coisas, pra liturgia, você acaba... O que as pessoas vão falar, não, mas você tem que multiplicar, você tem que fazer isso. Não, mano, você não tem que fazer nada, você tem que viver o que Cristo falou pra você, né? E curtir com eles, levar eles, viver o que Deus tem pra eles, né? Eu lembro que a sua primeira célula tinha uma pessoa que era responsável pela projeção. Era. Na sala, ficava na TV assim, a letra da música. Aí, até hoje. Aí você ia cantando a música assim, tinha um jovem com controle. Tá! Aí mudava pro próximo slide. Muito bom. É engraçado, você sabe apertar o botão? Senta aqui. Você vai ser responsável por isso, lembra? Muito bom. Muito bom. Mas acho que até essa questão de compartilhar é muito legal, porque inspira outras células, né? E a gente vê, por exemplo, nossa, olha que legal o que a célula da Laís fez, e não como um sentido de comparação, de, nossa, por que a minha célula não está vivendo isso, mas... Por que realmente não tá vivendo isso? De se inspirar, de falar, poxa, eu também posso fazer isso, né? Isso foi tão bom pra eles, então pode ser muito bom pra minha célula também. Então isso é muito legal. Porque as pessoas são diferentes. Eu sou mais fechado pra fazer evento. Eu não tenho muita ideia. Mas a minha esposa é um poço de ideia. Então assim, se dependesse de mim, eu não saberia fazer. Mas ela tem ideia. Aí eu venho com a palavra. Não, deixa que eu prego. Eu vou criar aqui alguma coisa próximo ali, mas ela vem com a ideia. Então, gente, é maravilhoso. A da Laís foi aquela célula dos caminhoneiros. Foi gente, sensacional. que célula maravilhosa, marcante. E não veio da gente, foi algo que eles deram a ideia. A gente falou, cada mês a gente vai sortear 2 pessoas para ficarem responsáveis por uma célula de comunhão. Que o foco é comunhão. Vai ter dinâmica, vai ter uma palavra bem curtinha, mas o maior tempo vai ser comunhão. Sim. E aí a gente foi, sorteou, e foi a primeira vez, o primeiro mês. Aí sorteou o Leozão e a Lau. E o Leozão já foi na hora, já falou a ideia. Aí todo mundo começou a agitar. Eu fiquei assim, de onde surgiu essa ideia? Vou fazer uma célula que o tema é caminhoneiro. Eu achei maravilhosa. Muito bom. Né? E olha que eu já fiz célula árabe, né? Com a célula, que mais? Célula de Dia dos Namorados foi o que mais teve na minha vida. Porque a Letícia Marra fez célula com essa temática. Cara, até hoje, célula de Natal com ceia. A Letícia já fez ceia de Natal na célula, com chapeuzinho, com gorrinho, tudo. Porque ela tinha essa ideia, porque tinha gente que nunca viveu uma ceia de Natal. E aí ela, vamos fazer assim. Então, assim, célula anos 2000. Eu tava lembrando esses dias a célula anos 2000. Muito bom, eu já tirando ideia. Já lá em Louveira teve a célula anos 2000, aí pegando os 80 depois, enfim. Gente, isso é maravilhoso. Por que a gente usa isso? É só pra estar junto. Não é que a gente se importa com o tema da célula, o tema não é importante, não. O importante é estar junto. A gente quer estar junto, a gente quer criar desculpas pra estar junto, pra dar risada, pra se envolver e pra ministrar a palavra, pra estar ali. Então, eu talvez nunca leve alguém pra uma reunião da minha igreja, mas eu posso levar pra uma célula do caminhoneiro. O cara vai nem que seja pra saber o que é célula do caminhoneiro. Vai todos os caminhoneiros aceitando Jesus. Siga bem caminhoneiro. A partir daquele o cara vai lá. Eu falo, cara, é isso é o reino de Deus. A gente encontra desculpas pra falar o que eu posso fazer pra anunciar o evangelho, né? De forma que ninguém nunca viu. E tá no nosso DNA, né? Quando a gente brinca, né, lá no nosso seminário DNA, a igreja começou o nome Cristo Salva por causa de um jovem que falava, eu vou correr Fórmula 1 e eu vou colocar um adesivo, Cristo Salva no meu carro. Olha a ideia do cara, né? Jesus Save de um lado, Cristo Salva de outro. Eu vou colocar um adesivo e eu vou pregar com esse adesivo aqui. E os jovens lá... Cara, essa ideia maluca de um jovem que talvez alguém pensou, nossa, que coisa nada a ver, virou o nome da igreja que aquele jovem frequentava. E nós carregamos esse nome até hoje com muito orgulho. Então, a gente nunca pode duvidar da ideia de um jovem quando ele fala, eu quero anunciar o evangelho. Isso pode ser revolucionário. Às vezes as melhores ideias não estão com a gente, né? Mas quando tem esse espaço de liberdade, fala assim, não, as ideias são bem-vindas. Geralmente eu não tenho as melhores ideias, eu já admito desde cara. Geralmente não tá comigo, mas... Eu tinha uma dificuldade, assim, de me abrir pra essas coisas, deixar, sabe, eles pensar, fazer, que eu sou muito Marta, entendeu? Então eu quero fazer tudo. Você centralizador. Sim, exatamente. Então eu tinha essa dificuldade até abrir, mas depois que você se abre, você fala, mano, eles são melhores que eu. Boa. Sim, eles são melhores que eu, mano. Tem muita ideia boa. Sim, e aí eles ficam mais engajados. Isso que eu senti. Na nossa, o pessoal ficou muito mais engajado. Sim. Eu quero. Eu já sei o que vai ser quando vai ser por eu. Eu quero participar disso, né? Eu quero viver essa experiência. É verdade. Você falou de pertencimento, né? É verdade.
você vai criando vínculo, você vai dando voz aos jovens, aos improváveis, né? Às vezes o cara nunca se viu pregando num púlpito, mas daqui a pouco ele tá pregando na célula. Tem gente que fala assim, eu não consigo pregar na célula, mas eu consigo servir na célula. Eu posso fazer a arte, eu sou bom com logo, eu posso criar uma decoração, eu posso ajudar de alguma forma. Mano, tem gente que eu falo, não, pega o olhinho, o pessoal chega, você chegou mais cedo, né? Aqui, ó, tá o olhinho aqui, ó, vai mexer nas cadeiras. Unge a cadeira aqui, vai orando pelas pessoas, é verdade. Embaixo, viu? Não em cima, senão mancha a roupa. Você unge embaixo da cadeira. Ó, eu já ungiria em cima se fosse, tá vendo? Ainda bem que você falou, aprendi agora essa dica. Pega a dica. Acho que eu já sujei a roupa de alguém aí, então. Sim. Provavelmente. Muito bom. E aí fica aquele clima gostoso em que todo mundo quer estar junto, todo mundo quer chamar a gente. Sim. Isso pra mim é perfeito. Porque antes era uma dificuldade pra cada um trazer uma pessoa. Hoje não. Vamos trazer. Aí fica todo mundo engajado em acolher a pessoa. É muito pra mim cultural. A gente precisa criar uma cultura na célula pra que aquilo seja realmente algo que todos. Aí alguém vai chegar, que nem a gente tem 2 pessoas que são novas, mas elas já acolhem bem outras. Por quê? Elas foram acolhidas, então já gerou uma cultura na cela pra também ser assim. Pra acolher aquela pessoa. Eu fui bem acolhida, então eu vou acolher. É verdade. E aí vai gerando isso. Eu acho que eu lembro a primeira pessoa da minha primeira célula que se converteu. E foi legal, porque um dia o meu co-líder Fabinho falou, Lucão, vamos ali comigo. Aí, pra convidar alguém pra ir na célula. Aí eu fui. Ele era o co-líder, tá? Eu era o líder da célula. Então foi eu e ele pra convidar uma pessoa que ele conhecia, que era o Jefferson Arruda, né? Então a gente foi lá, ele convidou o Jé, e o Jé veio todo sério pra célula, né? Não abria a boca. Foi a primeira célula do Jefferson. E aí a gente começou ali. Aí no dia seguinte tinha um churrasco dos jovens, da nossa célula, o celulão. Vamos levar o Jefferson no churrasco. Começamos a conversar com ele, né? Muito querido. E aí eu lembro quando o Jefferson veio no culto de celebração, não era nem no culto da rede, e ele resolveu se decidir por Jesus. Então ele levantou a mão, aí ele foi lá na frente, e quando ele foi na frente, todo mundo da célula que tava na igreja foi lá na hora, nem esperou, né? Ele foi, todo mundo foi junto, então tava lá eu, o Fabinho, do bem, todo mundo tava lá junto, ele marcou, foi a primeira pessoa que eu vi na minha célula que se converteu, e foi legal que a célula inteira, né? Foi lá abraçar, tamo juntos, tá aqui com a gente, e conta comigo, a gente tá aqui pra te apoiar. Teve um outro jovem que eu lembro que vinha na célula, que era o Rodrigo, né? Ele vinha de Várzea pra cá, ficava na nossa casa no sábado à noite pra culto da GP. E aí no domingo ele ficava aqui o dia com a gente, pra ficar na célula e fazer escola de líderes aqui. E aí um dia ele convidou um amigo dele pra vir. O Stenner, vamos lá comigo também? E aí eu lembro que... Jovem, né? E aí eu lembro que eu tava lá em Jundiaí fazendo aula de inglês, e aí eu saí pra pegar o busão pra vir pra cá, e eu encontrei eles lá no ponto de ônibus. O Rodrigo que ia vir pra minha casa, junto com o Stenner que também ia vir pra minha casa, que eu tava conhecendo. Aí entramos no ônibus, assim, e aí Stenner, como é que tá? Tô feliz que você vai lá comigo hoje pra minha casa e tal. Vamos lá no culto. Aí o Stenner falou assim, olha, eu tô indo, mas eu quero deixar muito claro pra você que eu sou católico. O Stenner é bem... Nada do que você vai falar vai me constranger ou vai mudar a minha mente. Eu falei, não, tá bom, cara, eu tô te chamando não pra ir pra uma religião, eu quero que você vá pra minha casa, eu quero que você vá lá. Aí a gente veio pra minha casa, e aí viemos pro culto da GP. Na hora que rolou o apelo, ele foi lá na frente. Muito bom. Assim, correndo. Até hoje eu brinco com ele isso aí, tá? A gente zoou isso aí. Eu falei, mas você não era católico, né? Tem nada contra ser católico, mas é que foi engraçado, porque ele usou esse argumento e correu lá pra frente na hora do apelo. E aí ficou a nossa célula por muito tempo. E assim, célula natural. A célula ela envolve a pessoa. Eu falo natural, mas na verdade ela é sobrenatural, né? Porque o Espírito Santo ele vai usando esses jovens ali pra cuidar, pra amar, pra discipular e pra fazer a diferença. Muito bom. Muito bom. Pra gente já caminhando, compartilhar uma coisa que você já errou em célula. Nossa, líder, uma coisa só. Aí como uma lição aprendida e depois a gente compartilha uma também. Uma coisa grande acerto. Você quer começar? Não, se eu for falar um erro, eu vou ter que falar muitos erros. Eu também, então o que a gente escolhe? Não, eu acho que eu já errei quando eu pensei que eu tava errado. Não, brincadeira. Ai, meu Deus, de novo. Meu grande erro foi achar que tava errado. Não. Gente, eu já errei demais na célula. Eu já compartilhei no começo da nossa conversa sobre a pregação, que eu pregava o tempo todo, eu falava, então eu não conseguia envolver. Eu já errei, por exemplo, em não multiplicar quando eu poderia
ter multiplicado a célula. Eu lembro uma época que a minha célula cresceu muito e aí eu não sabia treinar com o líder. Tava aprendendo. E eu falei assim, então eu vou fazer o louvor todo mundo junto, na hora da palavra eu vou separar em pequenos grupos, né? E depois a gente reúne para encerrar. Então era uma forma de treinar a multiplicação na minha cabeça. Então eu fazia o louvor, tinha 40 pessoas, aí na hora da palavra eu separava, né? 10 para cá, 15 para lá e tal. E depois eu voltava para encerrar e foi maravilhoso. Só que aí o que eu fiz? Eu não multipliquei. Eu tentei manter assim. E o que aconteceu? Daqui a pouco o pessoal começou a sair, porque a célula no corpo humano é assim. A célula que não multiplica, ela morre, né? E aí e foi um outro erro também que eu tive. Fora de erro com pessoas, aí já, né? Seriam milhares, se for contar. Às vezes, pessoas que às vezes você não cuidou como poderia ter cuidado, pessoas que talvez você não deu a atenção que deveria, ou talvez pessoas que você cuidou demais e acabou protegendo demais e não você teria que deixar a pessoa viver aquela experiência. Tem uma coisa também que eu aprendi com você. Você pode até contar os meus erros melhor do que eu. Você foi a vítima dos meus erros, né? É covarde. Uma coisa que eu aprendi com ele, que ele me corrigiu, que na época tinha muito assim... Sabe, eu vi um negócio errado ali, eu corrigi a pessoa, mas não no particular, mas com todo mundo ali. E o Lucas me ensinou, falou, a gente corrige no particular, mas elogia no público. E isso mudou muito minha liderança naquele dia lá, quando ele me ensinou. E eu aprendi a pedir perdão pra eles, me perdoa, eu errei com vocês, eu fiz isso, né, eu corrigi você desse sentido e tal e tal. E isso, daquele dia mudou, sabe, o setor. Falou, nossa, o cara pediu perdão pra gente. Então, acho que você não tem que ter medo de errar. Você tem que mostrar pra eles que você é como eles. Exatamente. A coisa mais legal na célula é você poder errar. Você ter a liberdade pra errar, porque você tá ali pra isso, pra aprender, pra ser lapidado, né? Pra ser treinado. Você não sabe tudo, você não sabe azorar como convém, você não sabe pregar como você gostaria, você não sabe cuidar. Então, mas assim, você tá num ambiente pra isso, onde você vai poder aprender. E o mais legal é quando, não o líder de célula em si, mas o membro de célula sabe que aquele ambiente é um ambiente onde ele pode errar sem ser julgado. O líder não vai olhar para ele, olha que coisa feia que você fez, olha que besteira que você acabou de falar, né? Que coisa mais idiota que você falou, ou que atitude mais... Não, você tem um ambiente que você pode errar, você vai ser lapidado, você vai aprender. Não, é assim mesmo, e é natural. Aprenda a errar agora, né? Enquanto você é pequeno, depois vai ser mais difícil você errar. Mas aprenda a errar agora, aprenda com os teus próprios erros, aprenda com os erros dos outros. Eu acho que o mais importante para você numa célula é você não perder o vínculo do amor, porque o amor ele baliza tudo, né? Se você ama na célula, você tudo suporta, você vai lidar com situações da célula, o amor ele vai te permitir lidar com as situações, você vai aprender a ouvir mais, você vai aprender a se importar mais, você vai aprender a dar atenção àquilo que é mais importante, porque o amor baliza você. Então isso é o que é o mais importante, é o cuidado, é a pessoa, não é a performance. Nós não estamos na célula para medir performance, eu não quero produtividade. Nós não estamos lá para multiplicar como se fosse uma linha de produção, né? Competindo entre elas. One, id. Exatamente. Não, qual que é a melhor célula? Eu tô aqui para eu tenho que levar tantas pessoas pro reino de Deus. Qual que é a célula que tá produzindo mais? Como se fosse uma linha de produção. Não é esse o objetivo, né? Porque o que eu creio é o seguinte, é que a ovelha sadia, ela vai dar cria naturalmente. Então nós não nos preocupamos muito em produtividade. Nós nos preocupamos em ser saudáveis. E quando nós somos uma célula saudável, que ama de verdade, ela vai naturalmente crescer. Então tem célula que vai crescer muito rápido, outras mais devagar, mas uma não é melhor do que a outra. Cada uma vai ter o seu ritmo, porque são pessoas diferentes, né? E Deus está fazendo a obra. Nós queremos exaltar o Senhor. Eu lembro de uma vez, isso é muito forte, porque me marcou aqui na igreja. Tava numa conferência de célula, naquela que a gente tava todo mundo de verde lá, com a cara pintada, os doidos. Foi na Copa do Mundo, na época, a gente tava na época das vuvuzelas. Nossa. Então a minha célula chegou no culto cheio de vuvuzela, cada um... Mano, quase nos expulsaram, não foi da igreja? Eu quase fui expulso da igreja naquele dia, né? Verdade. Parecia... Eu lembro que até os diáconos, né? O nosso lema era resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Exatamente. Era bem isso. Então, a gente fazia muito barulho, mas era aquela brincadeira, né? Mas tinha, assim, aquela coisa, as células lá comemorando e tal. E aí o pastor que foi pregar, o pastor César Farrardo, ele subiu, é um pastor muito fera, foi o cara que criou o encontro com Deus, né? Um pastor lá da Colômbia, desse mover de células, e ele falou assim, olha, momentos como esse são muito legais,
Mas talvez enquanto alguns estão aqui celebrando a multiplicação, pode ter algum líder ou outro que está frustrado. Talvez alguém que saiu do culto agora e foi lá no banheiro chorar. E foi se preocupar porque ele viveu uma situação totalmente diferente. E é natural, e isso realmente acontece no dia a dia. Há pessoas que podem ter se frustrado com uma situação, com um liderado. Porque quando você cuida de pessoas, de vez em quando uma ovelha vai lá e te morde, né? Fala mal de você, né? Te abandona. Isso é natural. E nós temos que aprender a crescer nessas situações, né? Sim. A viver com isso, a suportar isso e a permanecer amando essas pessoas, a criar um ambiente de liberdade, onde as pessoas podem errar e vão ser amadas, onde elas podem ser quem elas são. Podem voltar. Quer ir para outra célula? Vai para outra célula, seja abençoado. Você vai ficar chateado comigo se eu mudar de célula. Eu vou ficar chateado se você ficar aqui preocupado com isso, porque eu te amo, você é importante por quem você é. Igual discipulado, né? Eu tô preocupado porque o meu discípulo quer talvez mudar de discipulado. E qual que é o problema? Você entendeu? Nós pastoreamos pessoas livres. Nós não estamos aqui para colocar cerca. Nós estamos aqui para oferecer alimento para as pessoas. Então, assim, não tenha medo de errar. Se você é um líder de célula e está ouvindo a gente, se você é um co-líder, um anfitrião, se você deseja se envolver com a célula, não tenha medo de errar. E eu oro para que você seja colocado numa célula que vai honrar esse coração de servo, de aprender com os teus próprios erros, de ver as suas experiências. Nem tudo vai dar para blindar você. Você vai ter que passar por situações difíceis, mas o que nós podemos prometer é que nós não vamos te abandonar. Você vai passar por elas, mas você não tá sozinho. Você pode contar com a gente. A gente tá aqui para isso, né? Nós temos muitos líderes de célula mais experientes que já passaram por situações e que podem contribuir com essa nova geração. E nós temos pessoas na rede, na igreja, que podem te ajudar também. Eu creio muito nisso. E se abra também, né? Tipo, se abrir. Sim, não tá se abra sozinho. Pra conhecer a galera, outra célula, sabe? Outra célula, conhecer outra célula, fazer algo junto. Verdade. Cara, eu aprendo tanto com A gente falou isso esses dias, né? Na última reunião sobre as células se integrarem mais, né? Eu acho que é algo bacana. Até pra conversar, eu falo da célula, mas o líder também é legal fazer essa integração. Sim. Então, poxa, por que eu não posso me reunir com a Mari e falar, Mari, o que você tá fazendo lá na célula One que eu não tô fazendo? Qual que é o segredo, né? Vamos lá, eu quero aprender, eu quero viver essa experiência. Eu vou aprender um monte de coisa. E eu vou trazer, talvez tem dificuldades que ela passou, que ela pode me ajudar e vai me orientar naquilo ali. Sim. Poxa, eu nunca pensei na minha vida em fazer uma célula dos caminhoneiros. Agora eu já tenho essa ideia. Não é mais nova na minha, né? Eu ainda acho que a GP é a única rede no Brasil que fez uma célula dos caminhoneiros, tá? Então, nós já temos... Fala pro pastorei, manda uma mensagem. Pastorei, seus life group tem algum caminhoneiro? Boa ideia. E aí, pastorei, você já fez isso? Nunca fez? Então, né? A gente já fez. E é isso, você vai aprendendo, né? E vocês, como é que foi? Experiência com erros? Bom, Vixe. Nossa, achei que a gente ia se livrar. Agora eu quero ouvir vocês. Achei que a gente ia se livrar. Bom, da minha parte, quando eu tava com a célula com as meninas, aconteceu mais ou menos com você, tinha líder, do nada, pum, parou na minha mão. E aí aquela de... Você não sabe, e aí você faz do jeito que você acha que é certo, e você vai cuidando ali das pessoas. Mas eu acho que um dos meus erros foi essa parte de cuidado. Porque eu senti que, pra mim, faltou um pouco e eu não soube replicar isso. E eu acabei me cobrando um pouco com relação a isso, porque algumas meninas acabaram não ficando, ou ficou um tempo e depois não estava mais. Então eu acho que é muito legal a gente que já viveu isso, poder preparar os outros, né? Não é porque a gente passou Sim. que... Não, olha, eu passei assim, eu passei na luta e você vai na luta também e vai dar certo, entendeu? Sim. Mas a gente pode, hoje a gente tem o privilégio de preparar eles pra isso, de dar uma bagagem, de falar assim, não, vai dar certo, olha, você já vai começar a treinar agora, se você tem dificuldade, se você precisa ser cuidado, a gente tá aqui, tá disponível. E isso é muito diferente, né? A pessoa já vai mais tranquila. Vai com medo? Vai, porque tem que ir com medo mesmo, né? Vai com a cara e com a coragem. Mas eu acho que essa questão da pessoa falar, poxa, se tudo der errado, eu sei que eu posso contar com as pessoas que podem me ajudar. Mas aí eu acho que foi mais isso. E aí também já tive uma célula no período da pandemia, não é a célula de agora. E a gente tentou manter a célula online. Mas foi muito difícil, meu Deus. Lembro das células meu online. Deus do céu, foi muito fiz difícil. Até cinema online. Você A gente fez Isso. Aí tá mais uma que eu nunca tinha visto. Eu fiz
um monte de gente assim, ó. Aí eu peguei o outro computador e tal, fiz tipo uma live, o negócio conectando com o Zoom. Meu que Deus, mentira. Mano, eu fiz uma gambiarra do mal, que eu acho que o Zoom, se pegasse, eu ia falar Pergunta que não você quer fez. calar, qual foi o filme? Mano, agora eu sou bom pra memória, hein? A gente viu o Peregrino, eu acho. Peregrino. Tem Acho que foto foi dessa Peregrino. célula online? Não dá pra tirar foto. Eu acho que tem, porque eu tenho Cara, que legal. um HD. Essa eu queria A ver. gente fez um arraial online. Arraial online. Arraial online. Meu Gente. Deus. Aí eu falei pra todo Como mundo que é usar um a camisa. arraial? Cada Aí um você come a dança paçoca online? na sua casa, assim, ó. E a fogueira, online assim, ó. Fogão assim, Não, ó. foi só todo mundo com camisa xadrez. Aí eu fui, levei Aí, uma ó. palavra assim. E aí, tipo, Meu teve Deus. até visitante Parabéns. de camisa xadrez. Foi muito bom, gente. Visitante. Mas assim. Eu quero agradecer ao irmão que tá aqui online nos visitando. Dá um joinha, foi- irmão. O cara lá dá um joia assim, ó. Você quer aceitar Mas isso? foi muito difícil de manter a célula online. Sim. Foi muito difícil, assim, porque era aquela coisa que tava meio custosa, assim, de empurrando, e aí a célula acabou morrendo ali na pandemia. E aí algumas pessoas acabaram saindo e não voltaram mais. Então eu acho que, assim, uma acredito, das maiores falhas, assim, que eu tive foi nessa questão de cuidado. Que eu acho que, assim, se a célula tiver casa, não tiver casa, se tiver um banheiro pra isso, se tiver lanche, se não tiver, não importa. Mas eu acho que as pessoas precisam sentir que elas estão sendo cuidadas. Sim. Que eu acho que é o mais importante, ela, tipo... Ai, teve uma bolacha de sal e água. Mas se a pessoa tá ali, sentada, me ouvindo como foi a minha semana, ouvindo o meu problema, ouvindo minha necessidade, tá tudo bem, sabe? A célula foi maravilhosa. Tinha a presença de Deus e tinha pessoas que se importavam com ela. E então tinha tudo. Tinha tudo. Tinha tudo. E às vezes a gente fica preocupado de, nossa, tem que ter o lanche, tem que ter um pão de metro pra todas as trocentas pessoas, tem que ter um fardo de refrigerante. Às vezes coloca um peso nas pessoas, né? Até um peso. A gente lidera a célula de jovem, né, gente? Então, um peso financeiro. O jovem, minha célula tem que ter um lanche legal. Tem que ser. Cara, não dá pra fazer um lanche legal. Jovem é jovem por natureza quebrado, né? Então. Minha célula só tá mandando a figurinha agora, zerada. Então assim, você não pode, não dá. Então vai um salgadinho, vai uma pipoca e tá tudo bem. O que importa é estar junto, né? Eu já vi gente falando assim, não posso liderar porque eu não tenho condições de fazer alguma coisa pra galera. Não pode porque você não tem dinheiro, você não pode ser líder, porque você não tá trabalhando, não sei o que. Como que você vai pagar esse lanchinho ou fazer uma coisa que a galera Sim. já ouviu isso? Às vezes o líder fala assim, É. cara, como é que eu vou liderar uma célula se eu sou desempregado? Quem sou eu pra liderar Quem uma sou eu? célula? Porque eu não Não consegui tenho nenhum carro pra emprego, levar ninguém. ou eu não tenho um carro. Porque às vezes a gente pode até colocar esse tipo de limitadores nas pessoas, Sim. né? Às vezes sem querer a gente pode colocar isso. E não pode acontecer, né? Não pode haver limites pra liderar uma célula. Eu já liderei célula desempregado, né? E o do bem foi meu liderado, então deu tudo certo, a gente sobreviveu. Estão trabalhando agora. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu fiquei desempregado e eu falei na célula, falei, gente, olha, o tema do mês era sobre fé. Aí eu falei assim, ó, fui mandado embora, tô desempregado, mas era domingo, né, à tarde da célula, mas amanhã eu vou mandar currículo e eu vou fazer entrevista amanhã, vocês vão ver só. E eu vou testemunhar aqui na célula. E aí eu fui na segunda-feira cedinho, falei, agora eu vou ter que correr atrás, né, porque eu já prometi na célula que era o testemunho. E aí eu saí entregando currículo lá no centro de Jundiaí, lá nas agências. Não é que o homem chamou pra fazer entrevista na hora? Aí chamou, naquela época não tinha nem WhatsApp, tá? Então eu tive que esperar uma semana, porque não tinha grupo do WhatsApp da célula, pra chegar na célula e falar, gente, eu falei pra vocês, olha, eu falei, fiz a entrevista porque Deus é fiel e tal. A gente tem que ver essa experiência, então é natural. Deixar a galera viver isso aí. Mas isso foi muito legal, porque eu tive uma experiência com isso. Você cresceu com isso, né? Sim, e foi muito legal porque, assim, quando multiplicou a célula... E, assim, o pessoal hoje da célula se preocupa muito com carona, de incomodar as pessoas com carona. E eu falo, gente, se tem uma pessoa que pegou carona nessa vida, fui eu. Porque eu vou em célula desde os 8 anos de idade, eu pego muita carona. E aí, se você ficar sempre nessa preocupação de você estar incomodando as pessoas, você não vive, porque você fala, meu Deus, aí você fica muito preocupado de, nossa, será que eu peço carona ou não peço carona? E aí a célula multiplicou, e eu queria muito ter o meu carro, porque eu falava, gente, imagina, as meninas levar as meninas pra casa, se tiver que buscar alguém, levar alguém, e eu tinha aquela coisa, oh meu Deus, eu quero tanto meu carro, aí, né, acabava a célula, oh meu Deus, se eu tivesse meu carro, aí eu pegava, levava as pessoas, aí, amém, né, eu falei, Senhor,
O senhor sabe que eu não tenho como ter um carro agora. Então, se o senhor me der, é o senhor que vai sustentar. E aí, o tempo foi passando tudo. E aí, depois eu acabei conseguindo comprar meu carro. E o meu carro, eu já não sei quantas caronas que ele já deu, mas foi fruto de muitas caronas que eu recebi. E eu pude proporcionar muitas caronas. Mas eu comecei uma célula sem carro. E as melhores histórias estão nas caronas, tá? É aí que começa. E as pessoas se abrem e elas compartilham a semana, compartilham uma dificuldade. Você tá ali dirigindo, você tá ali, tá ouvindo as pessoas. Mas eu acho que é muito legal isso. Se um líder hoje, né, se você líder tá com essa preocupação, aquilo que o senhor gera, ele sustenta. Sim. Se vai ser uma carona, se vai ser um lanche, o senhor que vai sustentando todas as coisas. Então, a gente acaba se preocupando muito com o material. Mas o senhor não tá preocupado com o material. Ele vai enviar as pessoas de qualquer lugar e é natural que isso aconteça. Eu lembro que a gente pegou a minha célula Gadits, foi na época que a gente tinha separado os setores na igreja e havia preocupação em relação a isso. Como é que a gente vai fazer agora, né? E na minha célula, ela começou lá no Laranjeiras, quando eu saí daqui do Santa Fé, e de vez em quando chegava alguém de outro bairro. Eu queria vir aqui na célula, e agora? E aí fica, pode ou não pode? Claro que você pode, você é livre, você vê onde você quiser. Então tinha gente que vinha do Monte Serrate na minha célula. Pô, lá tem um líder muito melhor do que eu, que era do bem. Mas você quer ficar aqui? Fica. Quando você quiser ir lá, você vai lá e tá tudo bem. Gente, e aí gera aquela preocupação. E agora? Carona, como é que eu faço? Eu lembro uma vez que apareceu um jovem que morava quase em Dayatuba. E não tinha carro. Então, quando ele tava na escola, ele vinha pra cela da escola, só que aí ele perdia o ônibus pra voltar pra casa. Então, a gente tinha que levar ele embora. E às vezes, quando é época, mês de férias, tinha que ir buscar ele também. E uma vez eu fui buscar ele, a célula era 11h30. Fui buscar ele umas 11 horas. Eu e o líder de célula, né? E o líder de treinamento. E a gente entrou num lugar lá, no meio do mato, assim. Cara, tudo escuro. Daqui a pouco o carro falhou, aí desligou o carro. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Onde é que a gente foi parar? Aí, a gente ficou tentando dar a partida, perdemos o começo da célula. A célula começou sem a gente. Era 11h30 da noite. Quando ele deu a partida no carro, assim, eu abri a porta. A gente tava no meio de uma plantação. Eu falei, meu Deus, sai daqui agora. Aí, pra piorar, a gente começou a ouvir uns tambores. Deus chamou pra evangelizar do nada apareceu uma galera de branco assim, aleluia, tocando tambor, cavaleiro andando assim, e a gente dentro do carro assim, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, o que tá acontecendo aqui? Mas que coisa legal, gente, como foi legal, que experiência, né, na hora foi assustadora assim, mas como a gente ali orando, não, Deus vai garantir que nós vamos encontrar esse jovem, nós vamos levar ele pra célula, o celular não pegava, achamos a casa do abençoado, achamos a estrada, levamos ele pra célula, né? E ainda conseguimos pegar a parte final da célula e demos muita risada do que aconteceu. Fica como história pra contar, né? Então nunca se preocupe com limites, com valores. A célula ela vai ser simples porque ela nasceu assim. Ela nasceu um dia, nós somos apenas 12 na célula do Mestre Jesus. Hoje nós somos milhões e milhões no mundo todo, né? Então tudo começa de forma simples, mas é maravilhoso. Muito bom. Agora eu quero ver os erros da Laís. É verdade, Laís. Eu tive um privilégio, que pra mim foi realmente um privilégio de... a minha célula multiplicou enquanto eu tava fazendo a escola de líderes. Então... Ai, que demais! Você colocou tudo em prática. Foi tipo um estágio, né? Foi. Então, tudo eu acompanhava. E aí, a visão da multiplicação, tem bastante aula sobre a multiplicação, né? Sim. E isso ficou muito no meu coração. E aí eu queria muito. E aí eu cometi o que o do bem falou, de querer fazer tudo, se preocupar tanto com tudo e não estar tão envolvida, né? Não criar esse ambiente de pertencimento mesmo, de interação, de amizade. E aí acho que foi nessa pegada, mas que eu fiquei muito preocupada. E aí, pra mim, eu queria multiplicar, em menos de um ano eu queria multiplicar. E aí eu tava querendo. E aí corre o risco de você ver as pessoas mais como um número do que elas são. Sim. Por quem elas são. E aí acho que foi mais isso. E aí eu falei já antes que eu me preocupei com algumas pessoas que não tinham tanto compromisso, não queriam tanto estar lá, investia de mandar mensagem toda hora, manda, enquanto eu tava perdendo pessoas que queriam. Sim. Que eram novas, que não tinham ido na célula ainda. E aí depois quando mudou isso, e aí a gente passou tudo junto, a gente falou, não, vamos orar por novas pessoas.
E aí a gente começou a orar e isso foi mudando e agora a gente tem vivido algo muito, muito bom. Mas constantemente tem alguma coisa que pega e fala, acho que eu tô, hein? Não tá legal isso, deixa eu mudar. Posso melhorar. Posso melhorar, então teve a reunião lá, meu Deus, como aquilo abriu a mente. Falei, Sim. posso melhorar. Vamos anotar, vamos fazer melhor. E aí eu acho que de acerto mesmo foi realmente envolver o pessoal. Porque eu acho que a gente pode definir um pouco o peso que vai ser a liderança. Se a gente quiser tudo, vai ser algo mais pesado. Sim. Agora, quando a gente abrir pra eles, quando a gente abrir, falar assim, você tem total liberdade de trazer uma ideia. Você tem voz. Isso se torna mais leve, porque você não se sente no peso de ter que trazer todas as ideias mais incríveis do mundo para aquela célula funcionar e ter coisa nova e ser inovadora. Aí foi pra mim um grande acerto, a gente ter aberto pra eles. E hoje eles Demais. são muito... Eles são fantásticos. Muito né? envolvidos. É muito gostoso. Uma coisa que você falou aí que eu lembrei que às vezes na célula a gente tem que tomar cuidado com as nossas amizades. Porque, tipo, eu sou muito amigo do Lucas. Aí chega vocês na célula novinho assim. Aí tá lá de boa, a gente faz a célula, tem aquele tempo, né, e tal. E a gente acaba eu ficando só com o Lucas e eu esqueço de vocês. A gente verdade. pode menosprezar ou ignorar. né? Porque eu gosto tanto dessa pessoa e eu não sei tal, É. e acaba não trazendo ela pra perto, porque Parece não sei se vocês fechadinho. têm essa dificuldade, É verdade. mas a gente se isola. É verdade. Eu lembro de uma célula que eu liderei e na hora da comunhão tinha um jovem na célula especificamente que ele tinha um problema familiar, porque ele não tinha os pais. Então a mãe faleceu, o pai também já não cuidava e ele morava num lugar lá no abrigo de Tupéva. Então tinha uma pessoa que passava lá, pegava ele no abrigo e levava ele pra célula, ele era menor de idade. Mas assim, adolescente já, quase jovem, né? E aí na hora da comunhão, todo mundo lá brincando, conversando, envolvendo e tal. Um dia ele olhou pra mim e falou assim, nossa, todo mundo nessa célula tem iPhone? Aí na hora eu olhei aqui, será que tem, né? Fiquei brincando e tal. Mas aí, eu creio que foi o Espírito Santo que me lembrou que geralmente um adolescente, um jovem, o primeiro celular que ele tem porque o pai, né? Sim. Ou a mãe vai lá e compra pra ele. E aí eu falei, cara, pela idade dele, ele deveria ter um celular, mas ele não tem. E não tem por quê? Porque provavelmente tem essa questão da paternidade, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi falar com a célula, gente, a partir de agora ninguém mais mexe no celular na hora da comunhão, Sim. pra não machucar ele de alguma forma, porque aquilo ali poderia machucar, né? Poderia lembrar uma situação familiar. E aí todo mundo, a célula se juntou, Esse é o papel do líder. se aliançou e falou, não, vamos corrigir e nós vamos presentear ele. Então ele foi pro encontro e quando ele voltou do encontro, a célula tinha feito uma vaquinha, comprou um celular top lá pra ele. Que legal. Né? E eu lembro que até colocaram lá o nome dele com o logo do AGP no celular, criaram a conta. Então é muito um pouco disso, você olhar pra célula e entender que você tá ali pra fazer com que todo mundo, Pra acolher. todos se sintam parte. Você vai acolher. As pessoas chegavam até Jesus e elas se sentiam parte de Jesus, né? Eu tô em casa, você veja o Zaqueu. O Zaqueu era um cobrador de impostos que todo mundo tinha raiva, se você parar pra pensar, né? Ninguém gosta do cobrador de impostos. Até hoje ninguém gosta muito do cobrador de impostos. Mas o Zaqueu, ele chega lá naquele ambiente e Jesus ele prega, Jesus confronta o pecado dele, né? Jesus não passou a mão no pecado de Zaqueu. A mensagem de Jesus, ela foi no coração de Zaqueu. Ele fala assim, Senhor, eu quero pegar tudo que eu tenho agora, eu quero ressarcir as pessoas, eu quero me consertar. Mas eu faço parte disso, eu estou em casa com Jesus. Isso é maravilhoso. As pessoas têm que saber que elas estão em casa, num ambiente de célula, na casa do Pai. A célula é uma pequena reunião, talvez numa casa extremamente simples, mas quando aquela pequena reunião começa, aquelas pessoas são a casa do Pai. O lugar mais importante do universo se torna uma pequena célula em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque duas pessoas se reuniram. E ele falou, onde 2 ou 3 se reunirem no meu nome, eu estou no meio deles. A pessoa mais importante do universo, ela vai naquela pequena reunião, no lugar mais improvável. Aquele lugar passa a ser o lugar mais importante do universo. Então qualquer pessoa que chega ali é importante. Né? É muito difícil para um jovem, para uma pessoa comum, chegar diante de uma autoridade.
Às vezes você não tem acesso. Eu não consigo me encontrar com o presidente da República. Imagina o protocolo, a burocracia para chegar até ele. Mas quando eu vou numa pequena reunião, numa pequena célula, eu estou diante do rei do universo, a pessoa mais importante que existe, né? Então, e ele me faz saber que eu sou parte daquilo, que eu sou importante, que o coração dele está ali, e eu posso aprender com ele, eu posso me arrepender, eu posso ser e eu posso crescer. Eu estou em família. Então a célula tem esse poder, né? Maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Aprendemos muito. Acho que é bacana a gente compartilhar a experiência que a gente aprende. É o que a Mari falou, às vezes a gente não precisa passar, porque outras pessoas já passaram, já. Eu já anotei aqui, eu quero fazer cinema online agora, cara. Mas se vier. Se surgir alguma desculpa agora, uma próxima pandemia, a galera que se prepare. Não, pelo amor de Deus. Tá amarrado em nome de Jesus. Nossa. Olha, ideia de cinema online, Arraial online. Nada impede o mover de Deus. Nada. Muito bom. Que legal. Muito bom. Agradeço a vocês por estarem aqui, entendeu? Foi um prazer. Muito obrigada, gente. Foi muito bom. Agradecer por tudo que vocês compartilharam. O Lucas tem nos ensinado muito. Já sei, tem uma pergunta. Tem indicação de livros para... Sobre Esse célula, eu acho que a Bíblia é muito legal. muito O fator pureza de batata. Uma coisa, falou sobre indicação de livro. Quando eu comecei a liderar a célula, eu comecei a pesquisar, aprender. Eu gostava muito disso, né? E aí eu lembro que o meu irmão Jonas, ele sempre foi muito bom como líder de célula. E aí ele me indicou várias mensagens do pastor Abe. Pregações do pastor Abe. E aí eu na época não tinha esse negócio de Spotify, essas coisas, faz tempo. Então eu peguei um CD e eu gravei várias mensagens do Abe em áudio e eu dei para os meus co-líderes de célula, né? Então do Bentinho, então até hoje. São mensagens muito legais e o pastor Abe depois transformou essas mensagens em livros. Então tinha uma mensagem que era vigiando a motivação do coração, que é muito legal para a liderança de célula. Legal. Ele falava sobre o rei Saul e como o rei Saul ele começou bem e terminou mal porque ele não vigiou a motivação do coração. Tinha uma chamada Purê de Batatas, que é maravilhosa, que fala sobre comunhão, sobre o que é ser uma célula do bem. Ele vive muito isso hoje com a célula dele, chama Purê de Batatas, também virou livro. Tinha mais do Abe. Então, assim, essas mensagens do Abe que viraram livro são muito legais. Tem um autor que é o Joel Kominski, que ele é americano, que eu gosto também dos livros dele, é mais técnico o livro, porque ele é um cara que ele viajou o mundo inteiro, ele foi nas maiores igrejas do mundo, todas em célula, e ele pegou um pouquinho de cada um e ele escreveu vários livros sobre como é que essas igrejas se comportam, o que elas fazem, como é que elas trabalham, qual que é o segredo dessas células. Então é algo também que eu indico pra caramba nesse assunto de célula, tá bom? Então... Muito bom. Eu achei que a visão celular tinha vindo do Abe. Não, ela primeiro, eu creio que ela veio de Jesus, mas ao longo da história da igreja, várias pessoas trabalharam com pequenos grupos. Então lá no século XVIII, por exemplo, o John Wesley, que foi um pastor que provocou um avivamento na Inglaterra tremendo. Ele pregava em pequenos grupos, ele pregava, né? Então ele faleceu com milhares de grupos acontecendo na Inglaterra de pregação, de comunhão. O avivamento da Rua Azusa? O avivamento da Rua Azusa, ele focava mais naquela questão do mover do Espírito Santo, mas ele foi que deu origem às Assembleias de Deus. E na Coreia teve um pastor batizado do Espírito Santo, que é o David Young Cho, né? O pastor que ele começou um trabalho pequeno também com célula. E essa igreja virou a maior igreja do mundo, né? E ela é uma igreja de células. Então ele é o pai moderno do movimento de células, é o pastor David Young Cho, por conta desse trabalho que ele teve lá na Coreia. E aí esse trabalho ele foi impactando outros lugares no mundo. Aí para chegar mais aqui perto da gente, na Colômbia, nos anos 90, teve um pastor, César Castellanos, na MCI, que começou uma célula também, esse trabalho, que foi daí onde surgiu a visão com a palavra célula que a gente usa hoje, foi lá na Colômbia, e essa igreja cresceu muito. Eles que desenvolveram o modelo de encontro com Deus, né? E muito que a gente usa nas células. Então, a nossa igreja aqui no Brasil, acho que ela tá bem no começo do mover de células. Pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que ela foi uma das primeiras a trabalhar com célula. O pastor Narciso foi passar pelo encontro, acho que fora do país, ou foi em Manaus, foi algo assim bem longe. Na época, né, quando a gente começou com o trabalho de células, e enquanto estava acontecendo aqui, o pastor Abe também estava com o trabalho dele lá no Pará acontecendo, ele estava começando também o trabalho de células lá, e um dia, né, Deus nos aproximou, a gente conseguiu se aproximar, conhecer um pouco mais do mover, e também nos inspirou demais. Então nos últimos anos, eu acho que o
pastor aí foi uma grande referência para nossa igreja nesse mover de células, né, de cuidado. O EDD, que foi o encontro de discipuladores que a gente já fez aqui, também é uma coisa que ele criou lá. Além do encontro com Deus, eles têm um encontro de discipuladores. Eu participei desse encontro lá no Pará, né? Nossa, legal. E aí depois eu trabalhei no primeiro encontro que teve aqui na nossa igreja. Também é maravilhoso, nessa mesma dinâmica, né? E uma coisa que eu aprendo muito com eles é que eles estão sempre se movendo. Eles não ficam engessados, né? Eles vão mudando. Aqui em São Paulo, a Paz Church tem até outro nome para célula, chama Life Group. Não é célula, né? É bem legal. Eu aprendo muito com as mensagens dele. Eu creio que é uma grande referência nesse trabalho com célula, de cuidado 1 a 1 e discipulado, né? Então, é muito legal. Eu falei dele, mas depois eu lembrei que eu li um livro chamado Formador de Heróis. Ele fala bastante de célula. Isso, esse livro é maravilhoso também. Ele fala da visão de multiplicação. É o Dave Ferguson, né? Ele me seguiu de volta no Instagram. Olha só! Ela quis falar isso aqui, ó. Ela quis falar O cara falou assim, essa aqui é uma heroína, eu vou seguir ela. Ela quis registrar aqui. Eu achei esse livro, eu acho que eu li esse livro no final do ano passado. Eu achei esse livro maravilhoso. Muito, muito bom. Muito bom. É de ensino mesmo. É de ensino. Ele é mais extenso, mas eu achei bacana. E ele é legal, ele passa muitas vezes americanos que trabalham com esse mover, né? Ele fala várias referências, ele traz outras igrejas, eu achei legal. É isso, então, fica com a indicação também para aprender, eu acho muito legal a gente aprender com o exemplo de outros lugares, como eles têm feito, e aqui também. Então, como o Lucas tem falado, tem incentivado a gente interagir com os outros líderes também. Que você é um membro, você também conversar com outros membros, com a liderança, perguntar o que tem feito, compartilha. Eu lembro do encontro com Deus que a gente trabalhou junto. Aí eu fiquei, o que você faz na sua? Verdade, muito legal. Faz lá? Aí ela contou, a Gabi Akim também já falou várias coisas. É muito legal, porque a gente aprende e aplica. A gente não é uma competição, mas é uma influência, influenciar, muito incentivar. Exatamente. A gente não tá num barco de prazeres, nós estamos num bote salva-vidas. Não, peraí. Repete essa frase agora. Olha, até arrepiou aqui meu braço. Vamos ouvir. Não, a gente não tá não. A gente não está num barco de prazeres. De prazeres. Num bote salva-vidas. Mas num bote salva-vidas. Isso aí, legal. É aquele missionário, evangelista que pregava na África. O Wayne Hardbon. Wayne Hardbon, que é verdade. Evangelismo por fogo, né? O trabalho dele, verdade. É isso. Muito bom. Fiquem com essas. Tchau, gente. Fiquem com essa frase. Vai. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Vivam Cristo em família, viu? Vivam a célula. Amém. É isso aí.